não deu outra, assim, a gente terminou a sirene, a gente guardou o equipamento, deu 20 passos, o furgão para do nosso lado, desce 6, 8 caras com as AK-47, fala parou, não sei o que você tem aí? Daí começa a revistar a câmera, revista celular e revista tudo. Eu tinha fotos íntimas no meu celular que os caras ficaram olhando, dando risadinha, olha só e tal. Foi constrangedor. E um frio do cacete, eu não podia botar a mão no bolso, porque... Vocês tomam um tiro. Exato. Então você fica com a mão fora. O outro brasileiro foi abordado por um cara que falava inglês. O meu só falava ucraniano. E ele... E eu arranho um eslovaco, porque minha ex é eslovaca. Então, dziękuję, nie rozprawiam Ucraína, anglicki. Não, anglicki. Não sei, eu falei, puta que pariu, velho. Fudeu, vou dormir numa prisão ucraniana por causa de uma besteira, sabe? Por ter feito essa avaliação de risco equivocada. Aí, e ficamos lá, tomando chá de café. Pra melhorar, o brasileiro tinha um número de celular russo que ele ligou. Puta que pariu. E aí fodeu, né? A hora que ele falou, o que é esse número russo aí? Eu falei, puta. E ele gaguejou pra responder. Eu falei, puta que pariu. Agora fodeu, velho. E aí, galera, recado importante pra vocês, então para o que você tá fazendo, que eu e o Germano tem um recado especial. E a pergunta que eu vou fazer pra ele é a pergunta que eu vou fazer pra você também. Você conhece a União Cultural, cara? Cara, como não conhecer a União Cultural, que tá há 85 anos aqui no Brasil, ensinando as pessoas a aprender o inglês. Exatamente, o que me pegou bem assim são os valores da União Cultural, cara. Que eles prezam muito por ensinar e a pessoa conseguir uma proeficiência em outra língua, velho. Isso é o mais importante, porque a maioria dos cursos você não sai falando. E além do inglês, você também vai aprender o mandarim na União Cultural. Exatamente, aí quando você vê aí os nossos cortes, a gente fala o mandarim também, né? Você Sim, vê que a gente sim. tá falando mandarim, tá arriscando já, Tá né? arriscando o mandarim já. Maravilha. Você consegue fazer curso presencial na União Cultural, mas também temos os cursos online também. Sim, tem o curso B2B, né? O Business to Business, onde você consegue, você é um empresário, dependendo da tua empresa, você precisa dos seus funcionários, seus colaboradores precisam do inglês. A União Cultural vai personalizar uma aula para deixar os seus funcionários falando inglês da melhor maneira. E para você que é viajante, você que já tem viagem marcada para o exterior ali, não fala inglês ainda, a União Cultural ele tem um curso específico para viajantes também. Então você nunca mais vai passar aquele perrengue que, pô, eu sempre vou pedir a mesma coisa no restaurante porque eu tenho vergonha de pedir outra coisa. Hambúrguer e macarrão. É hambúrguer e pasta, né, pasta. que fala. Só pede isso, fica a Sim. viagem inteira comendo isso porque não sabe falar outra coisa. Vai fazer um curso, meu filho, vai fazer um curso, minha filha, porque daí você vai aprender de fato a se envolver ali na sua viagem. Ô Pedroca, aí a pessoa que quer ter um exame de proeficiência para poder fazer um mestrado ou um doutorado, ele tem isso na União Cultural? Tem isso também, e esse curso, esse exame de proficiência, ele aceita em diversas instituições também. Ou seja, o cara consegue ganhar o mundo fazendo União Cultural aqui no Brasil. Exatamente, União Cultural é demais, eu me apaixonei desde a Sensacional. primeira vez que eu me vi, cara. Eu também, aqui ó. E como que a gente encontra União Cultural? Você procura a União Cultural, clicando aqui no link da nossa bio, você encontra, a União Cultural clicando no link da nossa bio, e lá você vai ter todas as informações para chegar até a escola, se matricular e ser feliz. Exatamente, você encontra também no link da descrição aqui desse episódio, fechou? Bora lá. Bora lá, União valeu. Cultural. Fala galera, esse aqui é mais um Overbooking começando, mas antes da gente apresentar o convidado, aquele recado do Pedroca. Aqui. E aí, Germano, tudo bem com você? Galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam passando uma boa semana. E seguinte, já convidar vocês para seguir o Overbooking Podcast em todas as redes sociais. Então estamos lá no Instagram, segue lá no TikTok também. E você pode ouvir também e assistir pelo Spotify, mas principalmente entra lá no YouTube, ativa todas as notificações. Por que o YouTube faz quando a gente ativa as notificações? Mostra para mais pessoas. Exatamente, ele entrega pra você e você fica sabendo tudo na íntegra, né? Primeiramente, porque sempre recebemos pessoas muito relevantes em suas áreas e hoje não é diferente, não é? Exatamente. Hoje tem um cara aqui, meu, o cara viaja o mundo e o Brasil registrando momentos importantes, né? Eu acho que é uma profissão que eu já pensei um dia em ser. Você já assim. queria ser? Você teria vontade de ser? Acho que sim, cara. Pela questão de você estar sempre as coisas acontecendo e você cobrindo, né? Ao mesmo tempo e viajando, isso aí eu acho legal. Perfeito. Não é uma mesmice, né? Exatamente. Então a gente vai conhecer hoje aqui o trabalho do nosso entrevistado aqui, o Gustavo Basso. Muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Eu até escrevi aqui, eu vou ler aqui, cara, porque é muita coisa. Aqui, ó, o Gustavo Basso, ele tem uma principal ambição, pelo que eu vi aqui, que é encontrar e narrar histórias que deveriam, mas não estão sendo contadas. É uma coisa que eu li aqui. E ele é muito bem na escrita e na foto, porque isso é um diferencial. Ele escreve muito bem, fotografa muito bem,
Não seja Obrigado. modesto, tá? Porque a gente tava falando no começo, isso é muito bom. E algumas coisas que ele cobriu, ó, eu vi aqui que em 2013, lá com os protestos que ficaram conhecidos como Jornadas de Junho, ele passou por tragédias como Mariana, Brumadinho, pandemia da Covid, cara, é muita coisa. Então hoje a gente Morte vai saber do Pelé. Cobriu ali o velório do Pelé. Agora Inclusive, a quebra em Brasília. de tudo, né? Então a gente vai bater um papo louco hoje sobre Bora. tudo isso. Muito bem-vindo, cara. Obrigado, valeu. Legal. Valeu pelo convite. E aí, cara? Bom, você é formado em jornalismo. Sou formado em jornalismo. E aí, além de ser formado em jornalismo, você tem que fazer um curso de fotografia ou isso aí é... Cara, a fotografia, na verdade, eu sempre gostei, assim. Eu não entrei direto em jornalismo saindo do ensino médio, e aí, como eu não entrei, eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí, eu fui fazer um curso técnico de fotografia. Fiz um curso de piloto também, tentando seguir uma carreira do meu pai, que não rolou. Mas fiz esse curso de fotografia. E aí, na faculdade, como eu tinha uma carga de optativas, eu peguei o que deu, assim, de fotografia. Teve até disciplina que eu fiz e não peguei crédito, mas que valeu como esse ensino. E aí, a hora que eu me formei em 2011, já estava trabalhando no UOL como editor, só que no meu tempo livre eu fui fotografar. E aí que caiu nas jornadas de 13. Porque eu tinha recém pego assim, um contato de uma agência que era para mandar fotos e eles vendiam. Que era uma agência italiana, que estava começando e tal. E isso foi em maio. Em junho estourou a coisa e deu uma visibilidade enorme. Que, enfim, rolou até um prêmio na Colômbia de fotojornalismo, tal, com as fotos dessas manifestações de 2013. Foi o 20º concurso latino-americano de fotografia, foi isso que você Exato, venceu, né? exato. Pode crer. Que foi com as fotos de 2013. 2013, o que aconteceu que eu não... Quando você As falou... as manifestações. De 2013 lá, tá, do impeachment e tudo mais, sei, aqui no sei. Brasil. Exato, Aqui no Brasil. exato. Que depois Tá, já tá. emendou com fora a Copa, enfim, uma coisa atrás da outra. Mas começou principalmente com os 3,20, né? Que era do busão, né? Exato, Verdade. exato. Isso, não E é foi, na 3,20. época, foi um troço absolutamente novo. Nunca tinha acontecido naquela proporção, né? Não. Eu, moleque, participei de manifestações. Eu era, sei lá, adolescente, participava contra álcool, essas coisas. Certo. E, de repente, você vê que é uma manifestação que era um troço pequeno, porque calhou de eu estar no primeiro dia, porque eu moro ali perto do centro, morava na Augusta, e eu rodando ali, veio um cara com uma bandeira do Passe Livre. Eu conheci o Passe Livre, não sei de onde, mas eu sabia que era pequeno. Falei, cara, vai ter ato, vai ter ato. Quando eu vejo, os caras estão queimando uma catraca gigante no meio da 23 de maio e botando um bandeirão gigante, fechando a 23 de maio. Falei, isso vai dar bosta. Pode falar pra mim? Pode, fica à vontade. Eu falei, vai dar bosta. E aí não durou 10 minutos, já tava o choque entrando pra arregaçar. Teve o seguinte, que eu acho que foi 11 ou 12 de junho, que aí rolou aqueles editoriais da Folha e do Estadão falando que tem que sentar a borracha, porque não pode fechar, o direito de ir e vir, etc, etc. Teve essa parada, então. Teve editorial. Depois teve esse primeiro ato, teve o segundo ato, que foi muito grande, justamente por causa dessa repressão. O segundo foi muito grande. E os editoriais falaram, olha, as manifestações estão passando do limite, tem que repreender mesmo, tem que descer o cacete, o direito de ir e vir é sagrado, tal. E aí veio o dia 13. Que o dia 13 foi quebra-pau. Assim, porque a Consolação estava fechada, mas não estava rolando nada. E eu estava bem próximo, assim, tinha um grupo de manifestantes sentados na frente da polícia, mas sentados. Uns fotógrafos aqui, outros aqui e tal. E de repente começou bala pra todo lado, e bomba. Do nada, assim, foi tipo... Do nada. Você viu uma... Mentira, pra não falar que não foi do nada, teve 2, 3 pedrinhas voando. Certo. E aí começou. E aí foi nesse dia, por exemplo, que o Sérgio Silva levou um tiro de bala de borracha no olho, perdeu a vista. Teve alguém que morreu, não teve? Alguém que morreu? Teve um repórter da Band, não foi? Que morreu? Foi no Rio. Isso foi no Rio e foi, se não me engano, no contexto da Copa. Esse do dia 13, felizmente ninguém morreu, mas teve uma outra fotógrafa da Folha... Fotógrafa não, repórter da Folha, que também levou um tiro de borracha no olho, quase ficou cega. E aí a Folha deu toda uma guinada dentro da cobrança, porque a hora que no editorial anterior ela estava falando, olha, tem que repreender. A hora que a repórter dela quase fica cega... Aí ela mudou um pouco o tom. E aí sim que o troço ficou... Você acha que você deve ter muitos amigos, assim, né? Não sei se na época você já tinha muitos amigos em redação e tudo mais. Será que não houve uma pressão da própria classe, assim, tipo, dos repórteres? Pô, aí, ó, vocês foram a favor de descer o cacete, aí agora, pô, vocês têm que se posicionar contra. Cara, eu não sei se a gente tem força para isso. Não tem? É muito... A categoria jornalista como um todo, assim, ela é muito desmobilizada. Talvez tenha rolado uma cobrança. Eu não estava na redação da Folha, eu estava na redação do UOL.
Dentro do UOL foi muito interessante aquele dia, porque eu trabalhava de madrugada, né? Eu entrava às 11 às 7. Então, quando eu cheguei lá, 10 e pouco, tava a redação lotada. Geralmente já tinha muito menos gente, tava lotada, todo mundo em polvorosa. E o que a gente vai escrever? E tralá. Então, assim, eu acho que não foi nem cobrança, nem precisou cobrança. Houve uma percepção de, olha, passou do limite. E talvez tenha a culpa nossa aqui, então vamos dar uma segurada. Entendi. Mas na redação do UOL, por exemplo, eu não vi cobrança. Eu vi o editor-chefe bem preocupado, assim, falou, cara, foi muito pesado. E ele falou para repórter, ele falou, pode escrever em primeira pessoa, porque hoje... Teve até o caso do garoto que foi preso por portar vinagre no dia 13. No dia 13 foi uma sucessão de absurdos, foi muita coisa. Né? O cara, inclusive, colega de turma meu, Piero Locatelli, ele chegou no meu teatro municipal, abriu a mochila, tinha vinagre e ele foi detido por causa disso. Caraca. Assim, por que ele tava carregando vinagre? Porque não é comum, né? Mas o vinagre serve pra fazer alguma coisa... Cara, o vinagre dá uma aliviada no gás de borracha. É verdade. O gás de borracha, você bota num pano assim, ele dá uma aliviada na sensação. Quem eu conversei de especialista diz que não. Mas por experiência prática, pode ser placebo. Funciona. Sim. Entendeu? Não, e aí a pergunta que o Pedro fez, quem é que fica andando com a vinagre na mochila? Agora eu entendi o contexto. Justo. Ou seja, justamente. Cara, naquela época também teve os black blocs, não foi? Teve. Foi ali que começou a ganhar visibilidade essa história de black bloc, porque no exterior já existia e tal. Tem até uma história muito famosa, que é de um protesto contra não sei se é a FMI, algum órgão internacional, em Gênova, na Itália, que teve bastante participação de black bloc e muita violência, morreu gente, mataram um monte de gente. Tem até um documentário muito bom que é Dias Don't Clean Up This Blood, que vale a pena ver. Então, assim, no exterior já existia e a coisa foi ganhando projeção aqui no Brasil nessa época, né? Eu acabei sendo detido numa manifestação majoritariamente black bloc, que foi o 7 de setembro, depois de junho de 2013. Você estava cobrindo? Eu estava cobrindo. Acabaram te prendendo, achei que você estava... Cara, eu tava com uma câmera na mão, eu falei, sou jornalista e não adiantou, assim, sabe? Leva esse aqui também. Câmera na mão e um vinagre na mochila. O pior é que eu tava sem, porque a máscara acaba sendo mais eficiente que o vinagre, né? Sim. Então eu já andava sempre com uma máscara ali, um negócio pro olho, porque o que mais me incomoda do gás não é nem tanto a respiração, é muito o olho. Assim, eu tenho um olho que irrita fácil, daí quando começa a lacrimejar fica horroroso. Então... Cara, então, aquela manifestação, então, aquele 2013, a parte de repressão e violência, porque existem manifestações que vêm dos manifestantes. Sim. E a parte de repressão policial ali, aquele início foi muito mais policial ali, a repressão. Então. Eu posso falar do que eu presenciei, né? Naquele dia, ali na Consolação com a Maria Antônia, que foi onde começou a coisa toda, veio majoritariamente da polícia. Tinha um ou outro no meio que fica jogando pedrinha pra provocar, mas assim, a massa mesmo tava falando, aliás, ainda tinha isso, tava uma galera enorme gritando sem violência, tentando parar a coisa toda ali, e quando você viu tinha uma bomba caindo no meio. No meio ali da galera. Eu tenho um vídeo aqui, eu não lembro de quando que foi esse vídeo, mas foi dentro desse contexto também, que os organizadores da MPL estavam justamente conversando com o coronel. Organizador de quem? Os organizadores do MPL, o Passe Livre, estavam justamente falando com o coronel. E aí... Não, porque vamos passar por aqui. Deu o coronel, não, se vocês fizerem tudo ordeiro, pode descer. Vou garantir a segurança. Pode, bum! Já estourou do lado. Bomba, daí alguém fala, não fazer, porra, coronel. Mas isso aí é um louco, cara, que tá no meio e não sabe. Bomba... Tem gente que vai só pra quebrar. Não, mas era a bomba da polícia. É a bomba da polícia. A bomba da polícia. O coronel falou que ia proteger e veio uma bomba da polícia no mesmo momento que ele falou. Enquanto ele terminava de falar, estourou a bomba ali atrás e fala, porra, coronel, aí... Que segurança que vai ser essa? Pô, cadê a hierarquia aí da tropa, mano? Nessa época, eu nunca tinha visto nada igual aqui também, né? Acho que ninguém tinha visto, porque foi um negócio gigantesco. Foi. E assim, eu lembro de uma situação engraçada, porque depois vários políticos tentaram embarcar, né? Porque era contra... Aí virou um negócio contra o governo, né? A Dilma, na época era a Dilma no poder. E vários políticos foram para Paulista. Eu lembro de uma cena que eu acho que era o Aécio, o Alckmin, eu não sei se estava o Serra. Eles estavam dentro de uma van e aí chegaram na Paulista e eles queriam surfar claro. Na onda.
Cara, todo mundo fez eles voltarem pro carro. Vai pra rua de volta e vai embora. E foram embora. Eles vieram surfar. Mas houve gente que soube surfar muito bem, né? O pessoal do MBL, por exemplo. O MBL não era nada, era um grupo estudantil ali. Eles surgiram ali e souberam surfar muito bem essa onda, né? Verdade, tomou uma força do caramba naquela época. Mas as manifestações começaram a ficar esquisitas. Vocês lembram quando atacaram a prefeitura e o carro da Record pegou fogo e tal? No dia seguinte, teve uma manifestação que tinha gente de manifestação de bandeira de partido, porque desde o primeiro dia, deve ter sido dia 7 de junho, sei lá, tinha partidos envolvidos. Claro. O MPL tem uma participação partidária, tem ali, sei lá, PSTU, tem... E nesse dia, depois da prefeitura, começaram a atacar quem estava com bandeira de partido. Falando, aqui não tem partido. É partidário, é um movimento partidário. Exato. Falavam, né? Só que aí, a hora que você condena a política como forma estrutural, começa a ser um troço meio esquisito, né? Começa a ser anarquia, né? Eu acho que guina pro outro lado. E o esquisito... Cara, fica uma coisa meio fascista, assim, olha, aqui não temos partido. Meu partido é o Brasil, sabe? E aí é que tá o perigo. Qual Brasil? Porque o meu Brasil é diferente do seu Brasil, que é diferente do Germano. Exato, existem diversos Brasis. E são exatamente para isso que existem os partidos políticos. Porque o teu visão de Brasil é diferente da minha visão de Brasil, que é diferente da visão de Brasil dele. Claro. E aí, quando você fala que o meu partido é o Brasil, porra... Qual Brasil? Aí você tá falando que o teu Brasil é o Brasil certo. E é ali que a coisa dá uma guinada esquisita, assim. Mas, enfim... Vamos pro... Esse é um assunto para um outro podcast. Exatamente. E ali, então, você fotografava ali, ia pra onde essas matérias? Você era independente ou não? Você tinha um blog independente também? Como que era a sua atuação? Eu mandava tudo pra essa agência italiana que tava começando, que é a Norfoto, e que depois ela ganhou uma projeção legal, assim. Hoje eles vendem pra Get, que é uma agência enorme, vendem pra AP, o que dá um acesso a mim também. Quando eu boto alguma coisa pra eles, eu sei que vai chegar na Get, vai chegar na AP, e aí vai ser comprado por bastante veículos. O problema disso é que paga-se muito mal. Os caras é uma mixaria, assim. É legal para ter visibilidade, para estar começando, mas a hora que ganha uma pouca... Hoje, por exemplo, eu mando pouca coisa. Certo. Eu dou preferência para quem eu estou trabalhando e aí se sobrar alguma foto ali, por acaso, eu mando. Entendi. Isso aí não tem problema nenhum. Por exemplo, para quem você contrata, ele permite você repassar isso para a agência. Se não for a mesma foto, sim. Entendi. Entendeu? Cara, é meio maluco, porque antigamente eu já tinha ouvido falar o seguinte, se você às vezes está filmando alguma coisa que aconteceu na sua casa, na sua rua, você podia enviar. Não sei se isso é maluquice que a gente ouvia dizer, né? Mas que você podia enviar para alguns veículos, os caras te pagavam se fosse algo muito... Sim. Qualquer um pode fazer isso? Cara, não menosprezando o teu... Não é... Olha, eu posso falar pela Globo, que foi onde eu fiz estágio. Lá, vira e mexe, chegava a câmera cinegrafista amador querendo vender material de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, aquele caso lá da favela naval em Diadema. Aquilo lá certamente rendeu um dinheiro para quem vendeu. Além de toda a repercussão, que eu trouxe importante, mas enfim. Além das pessoas devem ter sumido. Não, tô brincando, sacanagem. Mas tem que ser porque era pesado ali. É pesadíssimo, é pesadíssimo. Ali em Diadema. Os caras dando um esculacho, assim, enfim. É absurdo. Mas eu vi, tinha sempre uma negociação. Só que eu fiz estágio lá em 2008, né? Antes da época dos smartphones. Com os smartphones... Então, ficou tudo acessível. Como eu não tô em redação de TV, eu realmente não sei como é que fica essa negociação hoje em dia. É porque hoje em dia os portais têm um WhatsApp pra pessoa mandar, então a galera manda, que nem tem o SPT, o Bom Dia São Paulo lá tem o WhatsApp, a galera manda foto, relato ao vivo ali. Uhum. É aquela velha história, né? Quando a oferta aumenta... o preço cai. O preço cai. Então, quer dizer, se eu tô recebendo de graça agora aqui via WhatsApp, por que eu vou pagar para você? Por exemplo, a Band News. A Band News, que acho que pelo menos aqui eu comecei a acompanhar, que foi a precursora ali do ouvinte fazer o jornal, né? Uhum. Então eu lembro que eles tinham o WhatsApp e os ouvintes que faziam o roteiro do jornal, cara. Tudo que acontecia ali, que o Boechat falava, era tudo baseado no que o ouvinte passava ali no dia, né? E hoje a Globo usa, até a Globo. Se a Globo usa, é porque é um modelo que... Muita coisa de Twitter também. As redes sociais deram uma grande... Mudou o jeito de fazer, né? Mudou. E como que você teve que se reinventar com isso? Porque hoje você é um fotógrafo, um jornalista, fotógrafo profissional. Claro que nem se compara um trabalho, quando mostra o seu trabalho, a sua foto, a sua visão de uma pessoa. Se eu vim aqui acontecer alguma coisa e tirar foto.
mas você teve que se reinventar de alguma maneira, ou não, ou meio que tudo que acontecia antes você faz da mesma maneira hoje. Eu não sei se eu me reinventei ou se eu me inventei ao longo desse... enquanto essa mudança estava em curso, então eu não tive que me reinventar. Sim. Entende o que eu quero dizer? É tipo... Sim. Não é que eu era um jornalista já com uma carreira formada ali e tive que criar... Enquanto eu estava me desenvolvendo como jornalista, esse processo estava acontecendo. Você foi surfando junto, se adaptando. Você fez parte do processo de mudança. Agora, esse negócio de escrever, fotografar, fazer vídeo é um pouco também resultado de uma certa precarização do jornalismo, né? Que para o repórter só de texto, paga meio mal, para o fotógrafo paga meio mal. Se você faz dois juntos, você consegue receber bem. Certo. Então, antigamente você saía para uma pauta com 3 caras. Era um repórter, um fotógrafo e mais algum de apoio. Hoje em dia você faz sozinho. Entendi. Então, se existiu alguma reinvenção minha, eu acho que foi isso. Assim, de ir desenvolvendo talentos. Por exemplo, vídeo, pessoalmente, eu odeio fazer. Odeio muito forte, mas eu não gosto. Não é confortável, é contra-intuitivo para o que você gosta. Não, até que... Confortável até que mas eu não tenho saco para editar vídeo, para falar a real. Assim. Mas é uma necessidade. As pessoas estão consumindo muito mais vídeo do que foto hoje em dia. Então, um troço que era difícil para mim, hoje já vai ali, eu já monto o texto, Mas antes era custoso justamente porque eu não tinha muita paciência. Então, você vai desenvolvendo o teu talento, você vai desenvolvendo a tua técnica conforme você vai fazendo, né? Cara, eu fico imaginando para aquele cara que trabalhava no jornal impresso, né? E hoje, que nem você está falando do vídeo, das pessoas consumindo vídeo, você tem que ter o trabalho de fazer edição, às vezes no celular, né? Como mudou, cara, em 20 anos, assim, né? E a agilidade da coisa. Agilidade, exatamente. Eu, por exemplo, já não peguei o jornalismo pré-Google. Eu não sei como é que é fazer jornalismo sem Google, por exemplo, nem para você achar um telefone. Imagina, cara, teve uma vez, eu estava trabalhando na R7 e teve um caso de um massacre numa escola no interior, acho que era Minas, enfim, interiorzão, assim. Como é que você vai achar a lista telefônica de São Pedro do não sei o quê, que tem um endereço para você ligar? A gente só meteu no Google ali, telelistas, achei a rua da escola e fiquei ligando para várias pessoas, até que achei uma floricultura. E a moça da floricultura foi... Não, aconteceu, eu vou lá falar com o pessoal. Ela foi super solista, mas foi resolvido por quê? Porque tinha uma lista telefônica no Google. Eu não sei como é que a gente faria isso antes do Google. Não sei se as redações tinham pilhas e pilhas de... Cara, ou eu tinha que correr até o lugar. Alguém mais próximo, né? Que nem você tá aqui em São Paulo, você quer informação, você tem que pegar alguém de Minas e mandar o cara lá. Tinha que ser assim. Até lá já esfriou a matéria. Sim, mas o jornal... nosso tempo, né? O jornal impresso, por exemplo, acontecia algo que você imprimia para o cara ler no dia seguinte só. Né? Hoje em dia, já tá na hora. Você vai ver pam. Ainda bem que não impresso ainda. Eu não sei. Você vê que o plantão da Globo não tem mais quase, né? Eu lembro quando eu era moleque, direto a musiquinha entrava. Hoje já tá na internet. Pra que você vai botar plantão? O Twitter você fica sabendo antes. Só se for... Cara, eu nem lembro. A morte do Pelé, por exemplo, eu fiquei sabendo pela internet, cara. Você tá passando ali, zapeando o Instagram, depois você vai ver que o Pelé morreu. Eu fiquei sabendo pelo grupo do WhatsApp. Aí eu até fui conferir pra ver se era verdade, porque tem essa também, né? Aí você foi no Instagram e achou. A primeira coisa eu falei, deixa eu entrar aqui no Twitter, porque eu olho notícia hoje pelo Twitter, né? Não que eu seja a minha fonte confiável, mas eu olho ali, deixa eu ver a quantidade de pessoas falando, aí ali sempre tem um portal ali mais tipo, que eu considero, que eu julgo ser um portal sério e vou lá e, beleza, aconteceu. Eu acho que o Twitter, se você souber filtrar, é uma boa... Eu mesmo soube pelo Twitter também. Eu vou Tava indo pra Brasília para cobrir a posse presidencial. Não tinha exatamente ainda... Não, mentira. Eu tinha já um acordo de vídeo com uma agência de vídeo para vender material caso tivesse manifestação contra a posse. Eu lá no Twitter, minha namorada dirigindo na hora e... Nath, Pelé morreu. E eu já tinha combinado... Eu trabalho muito com uma TV britânica chamada ITV. Eu já tinha combinado com eles de ficar monitorando isso. E fazia, sei lá, meia hora que tinha saído a notícia. Eu já mandei minha mensagem e falei, vocês estão sabendo que o Pelé morreu, né? Imagino que vocês já saibam. Cara, deu 2 minutos, eles me ligaram. Escuta, a gente tá mandando equipe pro Brasil, você pode trabalhar com a gente? E a gente tava, sei lá, na entrada de Goiás, não, Uberlândia, tá longe pra cacete. Aí você voltou de carro. Não, eu fiz o acordo com o editor, falei, vou deixar meu carro em Uberlândia, você paga a passagem pra mim até São Paulo,
Pra nós dois, no caso, né? Porque nós estamos em 2. E vai ter que alugar carro, porque eu não tenho carro em São Paulo, senão esse que tá aqui. Não, tudo bem, eu banco tudo isso. E aí foi esse esquema. Depois eu tive que voltar pra pegar meu carro em Uberlândia. E continuar a viagem. Não, e daí assim, a gente tava voltando pra pegar o carro em Uberlândia, houve o quebra-pau em Brasília. Vai pra Brasília, nem volta. Aí de Uberlândia você pegou o carro, você foi de carro pra Brasília. Fui de carro pra Brasília. E aí, só depois da história toda do quebra-pau em Brasília que eu consegui trazer o carro de volta. Mas eu já quero surfar na onda do Pelé. Quer dizer, a TV britânica. E você sentiu alguma... Tinha muita gente de fora do país cobrindo a morte do Pelé? Muita. Tinha imprensa de todas as nacionalidades. Era impressionante. E o que me entristeceu, de certo modo, é como, talvez... Eu acho que a imprensa brasileira deu bastante visibilidade, mas as pessoas talvez não deram tanta... Brasileira, eu senti que não deram tanta importância. E eu confesso que eu mesmo tinha uma certa birra com o Pelé por toda essa questão da vida pessoal e não reconhecer filha, etc. Só que aí conversando com os gringos também, que conseguem ver a coisa mais de fora, né? Quando você olha de fora, você tem uma outra projeção. Que você consegue ter noção do tamanho do cara, entendeu? Gigante. Tudo bem, errou na vida pessoal, isso não pode passar pano pra isso. E quem errou na vida pessoal hoje, né? Todo mundo. Né? Mas assim, não dá pra ignorar que foi o maior atleta do século, cara. Ele mudou o esporte. Exato. Ele mudou o O cara esporte. parou uma guerra. O cara parou uma guerra. Exatamente. Tem uma história do Pelé que eu vi no jornal, de fato é verdadeira, que ele tava num jogo, acho que com o Santos, cara. O juiz expulsou ele... Os caras pegaram, expulsaram o juiz e mandaram o Pelé voltar. Foi. Ele tava no vestiário se trocando. Foi isso mesmo. Eu li essa história. Não, e um negócio que isso pega muito. Quase nenhum jogador, cara. Porra, é o fim da picada. Os caras... eu não lembro quem que me falou. O Pelé... foi um agente gringo que falou... Os jogadores brasileiros só são o que eles são hoje porque o Pelé foi ontem, sim, entendeu? Claro, Agora, tinha Chulapa, Clodoaldo... O Lima tava os caras do Santos ali que jogaram com ele. Sem desrespeitar Chulapa e Clodoaldo, mas... Porra, cadê Neymar? Cadê Cafu? O Cafu é um puta de um papagaio de pirata, cara. Ele não tá em tudo que é programa. Cadê ele? Não, eu sou santista. Doente, assim, eu sou santista. Porra. Teve jogador do Santos que não foi, tá anotado o nome de vocês. Eu sei cada jogador que não foi. A gente também não vai no céu. E o João Paulo, que é o capitão, ele não tinha ido. É porque tomou uma puta de uma pressão da torcida. E aí no dia do cortejo ele foi, mas ele não tinha ido também. Então os próprios jogadores do Santos já deviam se fuder por não ter ido. Porque, cara, o Santos só é o Santos por causa do Pelé. Os jogadores que ali estão não têm coragem de sair de uma porra do apartamento hotel, deles lá no Guarujá, que eles moram lá na cobertura, pra ir na Vila Belmiro, passar 5 minutos lá que seja. É uma filha da putagem do caramba. Mas enfim. Né? Mas, como santista, parabéns à torcida do Santos, que fez A torcida, né? Foi bonito, foi bonito. Eu vi alguns vídeos lá. E o que tinha de fila, assim, só que é isso. Eu não sei se é... Eu fico comparando com o negócio do Maradona, né? Que são os dois grandes ídolos. Porra, do Maradona foi na capital, maior população, o cara era mais jovem, tava mais na mídia, o Pelé já tava, né, mal das pernas ali e tal. Tem vários fatores. Mas Santos tem o quê? 400 mil habitantes? Alguma coisa assim. Se você pensar que passaram por lá, os caras contaram, deu 180 mil, porra, quase metade da população de Santos, entendeu? Então, assim, pelo menos a população de Santos fez ali mas um bom foi papel. A torcida fez isso. Só que eu tava também, um colega meu que tava fazendo uma crítica, ele falou, cara... uma figura do tamanho do Pelé tem que ter honra de Estado, sabe? Quem organizou tudo foi o clube. Foi tudo o Santos que fez. Porra, como é que, sei lá, a Prefeitura de São Paulo... Prefeitura não, o governo estadual, como é que... Você tem que ter honra de Estado, cara. Não pode ficar nas costas do clube, sabe? Por exemplo, você sabe que quando você vai pra fora do país, você viaja aí... Cara, o pessoal, quando você fala que você é brasileiro, é futebol e Pelé. E samba. Futebol, Pelé e samba. Quer dizer, é um erro nosso as pessoas não nos conhecerem por outras coisas. Mas se não fosse o Pelé e o samba, nem por isso conheceriam, cara. Né? Não, total. Né? E, cara, eu acho assim, eu vi alguns vídeos do Michael Jackson com a Rainha Elizabeth, com ele super quietinho, se sentindo constrangido, cara. Você vê o vídeo do Pelé com a rainha, figura, a rainha que fica constrangida. Exatamente, é verdade. O Pelé era um cara, tá em casa. ele era um cara. Ele tá em casa. Tá em casa em qualquer lugar. Verdade. Tava, né? Tadinho. Verdade. Mas enfim, né? Mas só pra finalizar do Pelé, tem uma coisa simbólica também que eu acho que é importante. Eu lembrei dessa historinha. Eu moro ali na Augusta hoje em dia, né?
E ali na Augusta, perto de casa, tem sempre um grafite do Pelé abraçando ou beijando alguém. Agora é o Muhammad Ali. Mas enfim, eu tava cruzando a rua ali com meu filho e falou... Ele é novinho, ele tem 10 anos. O Pelé era 10. E eu falei, cara, o Pelé criou a 10. A 10 só é 10. Por causa do Pelé. Exato. É muito simbólico, assim. Ele fez a camisa 10 ser o que é, né? Enfim. Cara, e você falou do Muhammad Ali, não sei se vocês viram a foto dos atletas do século. Porque o Pelé não é assim, alguém inventou que ele é o atleta do século. Pegaram vários atletas, Muhammad Ali, o Karim Abdul-Jabbar, cara, os caras muito foda de várias áreas. O Michael Jordan. E se você for ver a foto, Pedrão, e o Pelé foi eleito, cara, o suprassumo dos atletas do mundo inteiro, cara. Não foi pelos brasileiros. Porque se fosse pelos brasileiros, ele não teria sido. Era do COI, não era? Acho que é. E ele nunca foi campeão olímpico. Exato. Verdade. Exatamente. O brasileiro tem esse mal, né, de não conseguir reconhecer os ídolos de fato, né? Então é um pouco estranho, mas... Mas por outro lado, por exemplo, o funeral do Senna foi uma comoção, né? É que o do Senna foi uma coisa... O brasileiro ele tem uma mania assim, ó, tudo que é muito trágico e gera uma história triste, o negócio toma uma proporção gigante, né? Então, a gente viu ele morrer ao vivo, né? A gente viu ele morrer ao vivo. Os Mamonas ficaram 6 meses fazendo muito sucesso, morreram tragicamente. Então gera um impacto de empatia muito forte. E o brasileiro, quando vê outro se ferrar, fica tipo solidário, né? Fala, porra, vamos gostar dessa pessoa. É intuitivo, eu não sei por a gente, como brasileiro, já se ferra tanto, acho que traz uma conexão. Se fudeu também, né, meu amigo, né? Tipo, o Pelé sempre foi muito bem sucedido, a vida inteira. Você não tem um relato do Pelé coitadinho. Sim. Não existe. Não existe uma figura. Ele sempre foi bem sucedido, ele sempre foi o melhor, sempre foi muito bom. Não tem o lado da rincha dele, né? Isso gera raiva. É verdade, cara. É verdade. Isso gera porque aí você pega o Maradona, você tem uma porrada de... Ele se mostrou frágil durante vários momentos da vida dele. O Pelé, para pra pensar. Não tem fragilidade. Tirando esse negócio do filho, que isso é muito pessoal, da filha, né? Ele não tem fragilidade porque ele não se arrependeu em nenhum momento. Ele bateu no peito e falou, não assumi, ponto, acabou. Entendeu? Né? Se é certo ou errado é outra história, mas é... Exato. Então ele nunca se mostrou fragilidade. Acho que isso talvez tenha gerado uma certa antipatia. Porque incomoda. A fragilidade humaniza, né? A fragilidade aproxima. Exatamente. Porra, quando a gente se expõe... É na fragilidade. E aí a gente traz pra perto, né? A não fragilidade eu acho que afasta. Dá uma coisa meio... Sou perfeito e você que gera uma antipatia. Eu tô aqui no meu... Exemplo, eu tô aqui no meu Olimpo e você que é mundano que seja frágil. O rei, você fala o rei. Mas, por exemplo, tinha tanta coisa da vida do Pelé que eu não sabia, eu só fui saber porque ele morreu, aí todo mundo começa a fazer. Levantar ali. Assim. Cara, o filme do Pelé Eterno lá... Você não sabia que tinha um filme? Não, eu sabia que tinha um filme. Bom. Não é o Pelé Eterno, é aquele filme que mostra ele ganhando a primeira Copa. É o Pelé Eterno? Sim. Cara, eu assisti... Eu confesso que eu não vi esse documentário, você acredita? Não é documentário, é um filme mesmo. Legal pra caramba. Que tem até uns atores brasileiros. E tem uma cena, cara, que eu achei muito legal. Que eles estão no hotel batendo uma bola... e eles rodam o hotel inteiro fazendo embaixadinha, sem deixar a bola cair no chão. A hora que o menino que faz o Pelé jovem deixa a bola cair, ele tá passando onde o pessoal toma café. Aí cai numa xícara e derruba. Aí ele vai lá, senhor, desculpa. Aí é o Pelé. O Pelé mesmo. O Pelé fazendo uma outra pessoa. Aí o cara, tudo bem. Aí você fala, caraca, o Pelé, meu. Muito legal, cara. Massa. Eu não sabia desse filme, eu não sabia. Muito legal. Não sei se é o Pelé Eterno. Eu peguei o Pelé Eterno é um documentário. Pelé Eterno é documentário. Pelé Eterno. É um que mostra, fala do pai dele. Não conheço esse filme. Bem legal, bem legal. Agora, uma outra falha de caráter minha, eu nunca tinha ido na Vila, cara. Nunca? E eu fiquei encantado. Mas você é santista? Não, eu sou São Paulino. Não, também nunca fui na Vila. A Vila é diferente, é um lugar... Porra, a Vila é muito legal, cara. Esse negócio do bairro abraçar, assim, é um... as casas da Dona Maria em frente ao Portão 1 ali, tá ligado? Tipo, é incrível, é incrível. Você atravessa a rua, é daqui ponto de ali, referência assim. Vamos se encontrar na casa 200 e tanto na rua Princesa Isabel. Então é assim, tipo uma La Bombonera, assim, que o bairro abraça. Só que eu acho que ainda mais, porque como a vila é um pouco menor, não sei, parece que fica mais próximo mesmo. Parece que é só mais uma casa do bairro. Isso, entendi. Você tá na vida principal, na hora que você vira à direita, você vê a parede de Flávio Belmiro.
Porque ela não é tão mais alta, então de longe você não enxerga. É, Entendi. exato. Na hora que exato. você entra na rua, você vê. Você fala, Então é caraca. muito em cima mesmo, é muito bairro ali, né? É legal, Acho que legal. agora vai ter a reforma. Eu, né? eu Vai quero ter muito ver um apropriado. São Paulo e Santos lá. Eu falei, não vamos falar de futebol não, né? Deixa pra lá. É verdade. Porque o Santos não tá muito bom. Eu sou São Paulino, você é São verdade. Paulino. Então deixa pra lá, vamos mudar de Se assunto tivesse nesse algum momento. palmeirense Depois aqui. de ontem, da goleada no dilúvio. Vamos mudar de assunto. Entrando... Falei. Entrando, a gente falou aqui de, tipo, brasileiro, muita questão de tragédia e tudo mais. Que tragédia você já cobriu, assim? Porque como fotógrafo... Tragédia. Cara, eu acho... Bom, uma que é muito... que da magnitude é muito grande e que pra mim, pessoalmente, virou uma chave ali dentro da minha carreira foi Mariana. Que é o maior desastre ambiental do país, talvez do mundo, um dos maiores desastres de... Não, o trabalhista é o de Brumadinho. Mas enfim, o Rio Doce hoje está completamente morto por causa disso, né? Existem milhares de ações aí. E eu cheguei lá no dia 5, cheguei lá dia 6. Você chegou no dia seguinte do ocorrido. Cheguei no dia então. seguinte do ocorrido. Eu por acaso estava de folga e era aquela coisa, no meu momento de folga eu podia fazer o que eu quisesse e eu falei, vamos pra lá. Juntei mais 3 amigos e falei, mano, vamos pra Mariana, dá pra ficar 4 dias lá, bora. E aí a gente fez um pacote de reportagens pra Vice. A Vice dava muito espaço pra jornalista começando e aí foi muito legal, porque deu pra fazer bastante trabalho. E ali eu percebi que eu tenho mais ou menos, sem você pediu para não ser modesto, vamos sem falsa modéstia, modéstia, por favor. Senão... que eu tenho ali uma leitura e para achar histórias interessantes. E aí, por exemplo, a gente entrevistando um tiozinho ali, porque o seu Zé perdeu 10 mil reais que tava no armário. Eu falei, peraí, bicho, como assim tinha 10 mil reais no guarda-roupa? Não sei o que, eu falei, preciso achar o seu Zé. E aí a gente tava em 4, 2, e ele falou, não vale a pena. Eu falei, não, vamos atrás desse seu Zé. Cara, ficamos rodando de um lugar pro outro, assim, preciso achar o seu Zé. E aí a hora que eu encontrei o seu Zé, eu tava feliz por ter encontrado, mas eu falei, não, peraí. O cara tá triste, acabou de perder a casa. 10 mil reais. Não sei se era 10 mil, 50, era uma grana grande. Uhum. O distrito dele acabou, então, peraí. Vamos botar a cabeça no lugar. Eu falei, senhor, seu Zé... seu Zé, eu tava procurando o senhor há um bom tempo, porque falaram que o senhor era assim, assado. Ele falou, eu guardava... Cara, a história dele é muito foda. Pode porque contar, ele perdeu tudo com um plano Collor. Certo. Ele tinha dinheiro no banco lá, com aquele negócio da poupança do Collor, eu não lembro exatamente os detalhes, ele perdeu toda a grana. Então ele nunca mais botou dinheiro no banco. Ele guardava em casa, guardava ali no guarda-roupa, ele estava economizando para comprar um carro. Nem era um carro, ou era o primeiro carro zero da vida dele, assim, uma picapezinha que ele precisava. E quando estourou, foi embora, o guarda-roupa, a casa e tudo. E ele falou assim, perdi tudo, né? E ele contando com uma naturalidade, porque ele conta a história dos outros como se fosse menos... Quer dizer, fosse mais trágica que a dele. Menos importante. Exato. Assim. E aí ele contou umas histórias surreais. Por exemplo, de uma senhora que ela tava com, sei lá, 200 reais na mão, a enxurrada pegou ela segurou numa... Acho que era uma mamãozeira, um negócio assim, ele ficou rodopiando. O mamãozeiro foi rascado também. Ele falou assim, não, porque ela foi até lá embaixo e bateu lá no baixão, que não sei o que, voltou. Mas, rapaz, ela quebrou a perna, mas tava segurando o dinheiro. Ficou na mão dela. Caralho. Então, assim... e foi por ter sido um pouco desse ponto de virada, foi um lugar que eu acabei criando uma certa conexão. Eu voltei lá nos 3 anos, eu voltei nos 5 anos, conheci famílias, eu fui inúmeras vezes para Bento Rodrigues, então eu vi um pouco da evolução do Bento Rodrigues, que pós. era... Certo. E esse pós, imagina ter sido muito sofrido, porque tem família ali que só tinha aquela terra, né? E aquela terra ficou como para cultivo dessas famílias? Será que elas podem... Não pode mais, fica improdutivo, né? Não fica? Porque ali... o rejeito ali é tóxico. Ali já era. O que foi feito é a criação de um novo Bento Rodrigues numa área, acho que são 8 quilômetros dali. Só que eles reclamam muito porque ali era um vale, né? Era um baixado de vale, então era terra plana, etc. Bom para cultivar. E esse novo Bento Rodrigues é numa área de antiga plantação de eucalipto, uma área mais montanhosa, etc. Mas eles vão ter, em tese, a mesma área que eles tinham, com uma casa nova, etc. Agora, tem isso em Bento Rodrigues, né? Porque tem várias outras comunidades que não estão sendo recuperadas, que não estão sendo
ressarcidas do mesmo jeito, não estão sendo reembolsadas do mesmo jeito. E aí... Posso falar da ação ou melhor ficar quieto? Melhor ficar quieto, né? Tá. E aí tem até coisas de ações aí internacionais envolvendo, porque a Samarco ela é metade brasileira, metade anglo-australiana, né? Certo. Então, tem bastante coisa ainda para ser reparada. O próprio Rio Doce, os rios que se abasteciam de água ao longo do Rio Doce não tem mais abastecimento de água. Você tem que cavar poço, tem que trazer pipa, você tem que fazer... morreu gente, destruiu o lar de outras pessoas, acabou com o patrimônio... Você acabou com todo o Você ambiente. acaba com o rio, as pessoas não têm onde pescar, do que sobreviver. Porque muito se fala de tomar. sustentabilidade, mas a sustentabilidade a gente não pode esquecer que não é só o meio ambiente, né? Quantas famílias foram afetadas. Sim. E isso é sustentabilidade também. Socioambiental, né? A gente as pessoas deixaram de viver da maneira que viviam e, cara, elas nunca mais vão viver daquela maneira. E sabe o que eu acho foda? Por exemplo, no Brasil. No Brasil, o advogado dos caras lá, da empresa, tá pensando assim, como a gente vai fazer para pagar menos? Sim, para diminuir. O advogado das famílias, por mais que eles não pensem como vamos ganhar mais, mas como nós vamos recuperar o justo. Porque é imensurável. É imensurável. Como nós vamos recuperar o justo? Cara, mas os caras estão lá pensando em como pagar menos, em como se livrar, em como apagar o vestígio do cara, daquela empresa que foi fazer vistoria lá, e disse que estava tudo certo e não estava, e a barragem rompeu, sabe? Se é em outro país, cara, acabou. Os caras, dependendo do país, os caras falam, mano, acabou a multa, fecha... Tal pessoa vai paga o presa. que tem que pagar, o presidente vai preso, se ele não sabia. Tem gente presa disso aí, desse caso ainda? Eu nem sei, cara. Vou dar uma pesquisada aqui. Sabe que eu tô totalizado? Eu realmente não lembro. Foram indiciados 17 ou 19. E aí tem outro problema, né? Que empresas grandes... Num país onde o emprego é precarizado, uma empresa que emprega muita gente tem muita força. Sim. Né? Mariana, por exemplo, 92% da renda de Mariana vem de royalties da mineração. A mineração emprega... Por mais que tenha turismo, o turismo lá ainda é insignificante. A mineração é o que sustenta aquela cidade. Ouro Preto é a mesma coisa. Se você fecha uma Samarco, você tem uma quantidade enorme de desempregados. Isso causa outro problema. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Porque você tem que, de alguma forma, a Samarco, de alguma forma, tem que recuperar. Isso é indiscutível. Só que fechar quando 90% da renda numa cidade depende disso, você fica meio... porque passa assim, a se tornar sustentável. Exato. Inclusive foi motivo... Se você fecha a empresa, quer dizer, você desassiste aquela galera que está precisando daquela... A empresa precisa existir para ela conseguir pagar o que ela deve para as pessoas. É desesperador, porque você não tem uma saída fácil, né? Não existe... E um problema, né? Que a Samarco ficou um bom tempo fechada, né? Eu acho que deveria ainda estar fechada, mas enfim... a população de Mariana tinha um certo preconceito grande com o pessoal de Bento Rodrigues por eles serem os responsáveis pelo empobrecimento da cidade. Porque é o povo da lama. Cara, tiveram que botar a escola separada, a molecada de Bento Rodrigues do pessoal de Mariana, porque a dava preconceito. tava sofrendo bullying. Você que é o garoto da lama, sabe? Puta que pariu. Caramba. E aí aconteceu o que aconteceu posteriormente. E sabe o que eu achei meio maluco assim também? Porque tinha uma pousada, não lembro se foi em Mariana ou se foi... Eu acho que Brumadinho. Brumadinho. Uma pousada chique, né? Tinha uma pousada, cara, que o pessoal morreu. Levou todo mundo. E o cara tinha investido há pouco tempo naquela pousada. É tragédia, né, cara? E eu acho meio maluco o seguinte, quando aconteceu isso, na TV a gente começou a mostrar várias e várias barragens, porque esses caras fizeram mapeamento das barragens, essa aqui também, essa aqui também. Tem muita barragem em Minas de rejeito, e cara, você às vezes está num hotelzinho, fazenda... Você nem sabe, cara, que você tá correndo risco. Já foi pra BH? Já foi pra BH? Uma vez em Belo Horizonte? Fui uma vez, mas só de passagem. Mas você foi de avião ali? Fui de avião. Ela é de manhã ou de dia? Dia. Porque de dia é impressionante, cara. Eu nunca fui de avião. É impressionante. Você vai vindo de ônibus cima, de carro, quando ele começa a fazer a aproximação, vai 5 minutos antes, cara, você vê muita barragem. Mas é muito, não é pouca. Eu não sei quantas barragens tem em Minas Gerais, mas é absurdamente a quantidade que você consegue contar e falar, uau, não sabia que era tudo isso. Cara, é impressionante. Se não me engano, são 600 e tantos. Assim, cara, é um número gigantesco. Você para pra pensar, qual a probabilidade de acontecer isso com duas em pouco tempo?
O mais curioso é que no ano anterior eu tinha feito um trabalho para o El País, aí foi só foto, não foi texto, junto com um colega meu chamado Gil Alessi, sobre a maior mina de ouro a céu aberto do mundo, que fica em Paracatu, que é Minas também, mas é quase Goiás. E, cara, a mina é maior que a cidade e eles falavam do medo da barragem romper. Isso foi em novembro Já falava isso. em 2014. Eles morriam de medo da barragem. E aí, algumas denúncias ali de contaminação, porque né, você pega um pouco do rejeito e essa água acaba entrando nos córregos ali e tal. Então, existem sempre denúncias de contaminação de curso de água próximo. Por mais que eles tentem isolar... Não tem como isolar 100%. Porra, chove pra cacete, né, cara? Vaza, chuva, se transborda. Enfim. E o que você encontrou quando você... Você fez Brumadinho também? Fiz Brumadinho também. Brumadinho eu cheguei um pouco depois, porque eu tava no Rio Grande do Sul. Tá. Você jogou o quê? Quantos dias depois? Foi dia 25, acho que foi uma semana depois. Tá, mas tava caótico. Tava. O que você encontrou, assim, quando você chegou lá e que impactou a proporção, assim? Acho que a primeira coisa que me impressionou da diferença, comparando um com o outro, é que Brumadinho, a comunidade ainda existia, né? Então você tinha ali todo um suporte. E como a comunidade existia e muita gente morreu da comunidade, era uma comunidade extremamente enlutada, né? Todo dia tinha enterro num cemitériozinho pequenininho. Então, eu mesmo fiquei hospedado na casa de um colega que falou, não, vem pra aí que eu consegui um cara pra hospedar a gente. E ali no Córrego do Feijão, o nome da comunidade, né? Do povoado. Não tem pousada, não tinha. Então você ficava de favor, você falava, olha, eu sou João, posso ficar aqui, sou jornalista, etc. Então, todo mundo ficou, de alguma forma, hospedado na casa de alguém onde morreu um parente, provavelmente. Porque o parente, se não morreu ali, ele trabalhava, né? Exato. Então, assim, essa casa, no dia seguinte que eu tava lá, teve um enterro, acho que de um primo, um sobrinho. E aí, esse enterro específico, a gente falou, não vamos registrar porque você acaba furando um pouco aquela bolha de ética do distanciamento que o jornalismo precisa ter em alguma dose. Então, não, peraí. Acho que aqui, esse a gente pode se resguardar. Morreu muita gente, eu acho que esse a gente pode preservar, já que é uma família que está acolhendo a gente, enfim. Cara, é tipo uma cena de guerra, só que sem bomba. Né? É. Qual foi? Foi Brumadinho ou foi Mariana que os caras fizeram refeitório na parte de baixo? Brumadinho. Cara, aí tava todo mundo no refeitório, o projeto achou de bola. Projeto show de bola. Você coloca na linha de tiro, né? Exato. E foi bem na hora do almoço, né? Refeitório cheio. Se você for pensar da magnitude da coisa ter morrido 19 pessoas em Mariana, é entre aspas pouco. Sim. Sabe? É verdade. Quando você vê o tamanho do estrago, se você vê o que virou Bento Rodrigues, porque você pega as imagens antigas e de repente eu fui lá no dia seguinte, então eu via, era casa com barro até aqui, aquela lama meio esbranquiçada, helicóptero sobrevoando para tentar achar alguém. E e passava um rio, né? Que era o córrego de Fundão. A barragem de Fundão é do córrego de Fundão. Não existia mais? Sumiu. A água seguiu o seu caminho ali, mas o córrego... Fez um caminho novo ali. Exato, desapareceu. Que loucura, né? E parece que até hoje tem ainda pessoas desaparecidas em Brumadinho. Que não foram encontradas. Até eu tava vendo uma reportagem de um bombeiro, uma bombeira militar, que ela trabalha desde o dia 1. Do dia 0, a verdade. Do dia 0, e ela tá até hoje trabalhando. Ela falou que só vai parar de trabalhar no dia que ela encontrar os 3 diamantes, que ela chama as 3 pessoas que faltam um diamante. No dia que a gente achar os 3 diamantes, eu paro de trabalhar aqui. Isso de Brumadinho também foi muito mais impactante. Porque você via lá os bombeiros, toda noite os caras chegavam na comunidade, eles estavam com roupa de neoprene, até aqui de barro. E depois de uns dias, aquele barro com calor, planta, aquele troço começa a apodrecer, começa a feder, você já não sabe se é cheiro de corpo, se é rejeito, se é do minério, se é matéria orgânica, decomposição mesmo. Cara, era um cheiro ruim, sabe? E aí você fica imaginando os caras convivendo, mergulhado nesse troço o dia inteiro. Isso foi impactante de Brumadinho em relação a Mariana, assim.
Cara, e assim, até... Você para pra pensar, você encontrar alguém ali, cara, porque são, sei lá, quantos quilômetros quadrados que o negócio se estendeu, qual é a profundidade. Só de você encontrar alguém ali, cara... Não, e é muito pesado você pensar que você não encontra pessoa, né? Você encontra pedaços. Pedaço. E isso é muito punk, assim. De você... Os bombeiros estavam conversando com um deles, assim, no mesmo dia eles acharam 7... E são pedaços, daí, se não me engano, 5 da mesma família, um troço assim. É uma porrada, cara. É uma porrada. Caraca, como é que fica assim teu emocional, cara? Quando você parou pra prestar atenção, você falou, eu tô vacinado, eu consigo, ou tem momentos que você não consegue segurar? Cara, quando eu tô ali trabalhando, não digo nem vacinado, mas eu acho que o foco é tão grande em fazer a história, fazer o troço bem feito, que a gente vai levando. Mas o impacto vem depois. Às vezes eu tô editando a foto e eu olho aquilo e falo, porra... Foda, né? E aí que vem todo um processo. Você falou da pandemia. A pandemia foi um troço que me pegou muito forte, assim. Muito forte. Pode crer, você fez muito... Como foi o seu trabalho na pandemia? Como foi a execução do seu trabalho nesse período? Cara, boa parte... Assim, teve várias fases, né? Eu acho que no primeiro momento não estava morrendo gente, então foi essa questão da cidade vazia. A hora que começou a morrer muita gente, não tinha como ignorar a questão do cemitério. Então fui muito para cemitério, fui muito para UTI para ver a situação das UTIs. São Paulo bateu 90 e tantos %, então você tinha ali uma sobrecarga que o sistema nunca tinha visto. E eu acho que era nosso papel, pelo menos meu entendimento de jornalismo era... Desculpa. O meu entendimento de jornalismo era registrar isso, sabe? Era tentar... É óbvio que vai ter um monte de barreira de acesso, né? Mas por algum motivo as secretarias municipal, estadual, né, de saúde estavam interessadas em mostrar, olha, isso aqui não é fake, sabe? Então eu acho que eles abriram as portas, entre aspas, para a imprensa para mostrar, olha, justamente por... Talvez, eu não sei se houve ali um embate de discurso, falar, na esfera federal estão falando isso, então vamos mostrar. Principalmente em São Paulo, né? Por favor, que a gente sabia que vinha... né? A porta está aberta. Você sempre atuou em São Paulo aqui na época da pandemia, ou não? Não, eu tive em Manaus também. Tá. Mas São Paulo você atuou bastante, né? Sim, bastante. Porque São Paulo tinha o contraponto do Dória, totalmente contrário ao que o Bolsonaro falava. Então fazia um discurso, e acho que talvez São Paulo tinha esse acesso por isso, né? Também, exato. O Dória sempre muito inteligente ali, querendo galgar um espaço futuro para a presidência, que acabou não acontecendo por não sei qual motivo. Acho que vale a gente trazer alguém para discutir sobre isso também, porque até hoje é estranho. Mas voltando aqui no assunto, talvez por isso, né? De fazer essa dosagem. Sim. Não, a gente pode falar o que quiser do Dória, mas eu acho que a atuação dele durante a pandemia foi muito correta. Foi muito correta. Montou um gabinete de crise e tal. Eu acho que foi muito correta. Trouxe vacina, não é a melhor vacina do mercado, mas era o que tinha ali pra gente conseguir trazer. Sim. Foi uma aposta e conseguiu desenvolver um desafio Cruz. Então, assim... Mas da forma que me afetou, né? Então, eu vi muita gente chorar, os familiares. Eu vi muita gente internada. Gente que eu sabia que daqui a 2, 3 dias não ia estar mais ali. Cara, eu vi mãe e filho entubado dentro de uma UTI. Liguei para o hospital 3, 4 dias depois, tinha morrido os 2. Tentei contatar a família. E isso você vai absorvendo, né? Você vai absorvendo, tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas. Chegou uma hora ali que foi besteira, mas eu vi uma propaganda do governo do estado da Bahia, que aquela música Ele Não Tá Mais Aqui, a cadeira tá vazia, não lembro exatamente qual que é a música. Que eu desmontei, bicho. Ali eu desmontei, assim. Eu chorei de uma forma que fazia muito tempo. E ali eu percebi, acho que tá uma carga, tá pesado o negócio. Mas não deixei de fazer, sabe? Eu acho que faz parte do... Mas ali eu percebi, olha, eu preciso falar mais. Porque também tinha isso, né? Como você acha que não tá batendo, por que você vai falar? Você só vai levando, né? E
quem acaba sentindo, quem acaba percebendo essa mudança são as pessoas mais próximas, né? São seus pais, sua namorada. Meus pais direto, toda vez que eu saía do UTI, eu mandava uma mensagem para eles, falava, escuta, vocês tratam de se cuidar. Toma cuidado porque... e tal. E como que era a preocupação dos seus pais com você? Porque todo mundo se trancando e você tendo que ir pra zona de... Você entrando na zona de guerra. De guerra, cara. Cara, a verdade é que tava todo mundo meio que apavorado, porque eu sou asmático, né? Pra melhorar a situação. Você assim. tinha como é que eles falavam? Tinha... Fator de risco. Fator de risco. Gu, se cuida muito. Eu não, me cuido. Todo mundo entendeu o meu papel ali, todo mundo preocupado, mas eu acho que, por exemplo, meus pais, por serem mais velhos, meu pai já teve infarto e tudo mais, eu acho que ali eles entendiam que... Eu acho que o Gu não tá tão ruim assim, sabe? Ele tem histórico de atleta de verdade. Ele realmente tem histórico de atleta. Tá se cuidando bastante, tá com proteção, eu acho que dá. Tanto é que a grande cagada eu só fui pegar Covid depois, num dia de folga, assim. Fazia uma semana que eu não ia pro hospital, porque tava descansando, e peguei e foi péssimo. Mas já aleatório, já. Foi. Pois é. Todas as vezes que eu me expus... Tá chegando um cafezinho aqui pra você. Fazer... Obrigado. Todas as vezes que eu me expus mesmo, deu certo. Inclusive em Manaus. Você falou o seguinte, né? Aí a gente vai entrar em Manaus, inclusive, que foi, né, foi um lugar meio doido, forte. assim, né? Mas uma coisa na sua fala eu achei interessante no início. Você falou, olha, a gente estava cobrindo rua vazia, comércio vazio, de repente começou a morrer, foi para os hospitais. A gente vê muito isso acontecendo no jornalismo, assim, ó, tá indo para um lado, de repente todo mundo corre para o outro, a televisão parece que vira uma chave e todo mundo começa a falar daquele... Existe meio assim esse movimento de manada, de repente tem que cobrir aquilo e todo mundo vai para o mesmo caminho... Talvez por isso que tem aquela velha máxima que você tem que chegar primeiro, o furo de reportagem. Eu acho que existe gente que acaba influenciando de uma forma geral. Eu trabalho muito com dois caras que eu... Quer dizer, hoje eu trabalho muito, mas são dois caras que eu pago um pau profissionalmente, que é o André Leon e o Ian Boixá. E os dois têm um faro muito bom. E o Ian foi um desses caras que... Basta, vamos trabalhar junto, cara. Vamos fazer junto. A gente já tinha trabalhado junto no exterior, na Colômbia, e foram 2 episódios que eu consegui histórias muito boas, tipo essa do tiozinho do dinheiro. Então a gente se puxou. E eu acho que os jornalistas freelancer, por esse próprio caráter de estar na frente, de estar botando a cara a tapa, meio que acabou trazendo um pouco... essa visão para cemitério, para hospital. E o Ian falou um negócio muito forte. Ele falou, cara, é uma pandemia, vai morrer gente, bicho. Se vai morrer gente, vai ter gente em cemitério. Sim. Tipo, é uma merda, é abutre. Mas é o que tá rolando. Você vai cobrir a realidade. Existe um papel abutre que não dá para ignorar, sabe? Sim. Eu estava, inclusive, num grupo de fotógrafos tendo essa discussão, porque teve o terremoto agora na Turquia. E sobre as fotos pancadas, ele falava, não, porque deveria ter um outro modo de abordar, de fotografar e registrar. Mas qual outro modo? Aquele é um modo... Então, só que ele é um cara que tem uma linguagem, uma estética mais artística, digamos. Perfeito. E aí eu e o Ian falamos, cara, é uma porrada. A pessoa do outro lado do mundo que não está vivendo isso tem que sentir pelo menos 10% dessa porrada. E não tem como se oferecer isso sem ser forte na imagem. Às vezes o óbvio tem que ser dito, sabe? Claro, até porque eles precisam de ajuda. Uhum. E se eu não me sensibilizar a ponto de tirar da minha família um dinheiro para dar uma ajuda ou alguma coisa, a única maneira é eu ver um pouquinho da realidade. Sim. Exato. É porque fica distante, né? Fica distante de você. Mas é o terremoto. Cara, a gente nunca passou por um terremoto no Brasil. Então a gente não sabe o que é. Então... O Ian, cara, quando começou essa guerra da Rússia e da Ucrânia, eu lembro que ele fez ele estava fazendo inserções no Jornal da Band, né? À noite. Ele estava lá. E aí ele mostrou uma senhora, cara, que estava do lado de fora da casa e caiu um morteiro. Cara, ela morreu ali, né? Com a explosão. Puta, ele apareceu ali, gravou, filmou o corpo. Aí colocaram aquela... né? Deram uma embaçada. Mas, cara, depois ele voltou e falou, ó, continua lá, tipo, uma semana, assim, tá lá. Até porque eles não tinham como recuperar, não tinha. Isso me chocou, cara. Me chocou. O Ian teve um faro muito bom em Manaus também.
Que foi com aquela questão da falta de estrutura de Manaus para, por exemplo, recolher corpos. Eles não tinham capacidade de recolher os corpos. Então as pessoas ficavam mortas nas suas próprias casas. Não, mentira, não era nem isso. Os hospitais já estavam superlotados, então não tinha como as pessoas irem para os hospitais. Então era muita gente que morria em casa porque os hospitais não tinham mais capacidade. Mandava voltar, não tinha... Caraca, meu. Então... Você cobriu aquele rolo que deu, que é a falta de oxigênio, de cilindro? Tava lá. Assim, quando estourou mesmo, não. Cheguei um pouco depois. Mas aí... Essa história é curiosa, assim, porque eu tava com TV já, com a ITV britânica aquela, e eles queriam imagens de dentro dos hospitais. E eu já atuava como produtor local aqui em São Paulo, fazendo esse suporte. E eles, cara, acha alguém que tem essa imagem. Eu comecei a ligar para um monte de gente em Manaus. Um monte de gente. Você tem imagem? Não tem. Não tem imagem? Não tem. E eu correndo atrás, eu falei... Virei pra editora lá, eu falei, me manda pra lá que eu dou um jeito. Ela falou, você dá um jeito? Eu falei, dou um jeito. Quanto que vai dar? Fiz o cálculo lá da viagem. Pode ir. Aí quando eu cheguei lá, eu falei... Como é que eu vou dar esse jeito, bicho? E agora? Como é que eu vou dar esse... Aí, bom, vou fazendo aqui algumas coisinhas. Uma enfermeira virou pra mim e falou, olha, tem muita gente trabalhando, a troca de turno é caótica. Pega uma roupa de enfermeira e só entra junto. Eu falei, vai dar ruim. Ela falou, não. 7 horas é a troca de turno de tal hospital. Eu não lembro agora o nome do hospital. Só vai. Eu falei, tá bom, né? Então vamos. Enrolei 2 dias por medo, por cagaço mesmo de dar errado. Botei a roupinha lá, entrei, só por segurança. Boa noite. Cara, quando eu entrei, eu falei... Que é isso? Caralho, velho. Pior já porque você tá de máscara, né? Tá de máscara. Tá de máscara, com a roupa de enfermeiro e tal. Eu falei, tá. Tô num hospital superlotado de Covid. Agora eu preciso... O pior já passou, agora eu preciso fazer o trampo. E aí saí, cara, e filmei com o celular, né? Com a câmera não dava. Mas eu filmei, ninguém incomodou, filmei um monte. Daí eu encontrei uma família que tava abanando, um senhor que tava saturando a 68, o normal, 97. Caraca, mano. Ele tinha, 5 minutos antes, ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Um enfermeiro foi lá, ressuscitou e ele tava lá com o oxigênio que eles compraram, porque o hospital não tinha. A válvula também era deles, gastaram, sei lá, 300, 400 reais com isso. E não tinha leito, ele tava no corredor, sendo abanado, assim, um calor do caralho em Manaus. E aí você fala assim... O mais... E aí não é só nesse caso, mas... O jornalismo me mostrou o que é o Brasil, porque a gente que cresce em São Paulo... Não tem ideia. É outro país, né? É outra realidade. É outro lugar, é outro país. São Paulo, por pior que tenha sido a pandemia aqui, a gente sempre teve leito. Cara, lá era um troço, porra, você guardar corpo em container refrigerado, porque você não tem como enterrar, sabe? Os caras abrindo vala, assim, ó, com Cara, você trator. teve que guardar corpo em Nova York. Em Nova York também guardou corpo em Sim. container refrigerado. Imagina se em Manaus não ia ter que guardar. E os caras cavando vala comum com raio de escavadeira. E isso deu mó rolo, né, cara? Depois tiveram que parar de enterrar desse jeito. Porque, pô, também é foda, né? Você não consegue nem saber onde tá enterrado o seu ente querido. Você chega lá e fala, tá aqui, ó, com mais um monte de gente que eu nem sei quem é. Pois é. Eu não sabia dessa parada de se pararem, mas eu peguei essas cenas, assim, dos caras abrindo. E aqui não foi comum, mas era uma coisa meio bruta, assim, porque como você tinha que fazer muito sepultamento, cara, uma maquininha abria, daí era super rápido, também você não podia enrolar muito, então os enterros eram muito rápidos e muito pouco humanos, né? Era aquela coisa de pum. Puta, a galera tinha mal medo de pegar a Covid, cara, porque os velhinhos, pô, se eles fossem pro hospital, eles sabiam que podiam ser entubados, pagou, não voltava mais. E a família também tinha medo do ente querido ir, porque falava, se morrer eu não vou me despedir. Foi foda, cara. Eu tô lembrando agora, quando a gente conversa, tô lembrando. Lembrando também daqueles carros, os caras chegando, o pessoal filmando na porta do hospital, os parentes trazendo cilindros, né? O pessoal descarregando o cilindro. Não, isso aqui é pra fulano de tal, isso aqui é pra fulano de tal. Cara, foi loucura. Não, foi... E outra coisa que também acontece por tabela você tinha, digamos, ampliaram-se os leitos de Covid, mas reduziu-se os leitos de várias outras coisas, fora que os hospitais ficaram fechados para não ter contaminação. Então, muita gente morreu, não porque teve Covid, mas morreu por tabela porque não foi atendido porque estava dando prioridade. Sim. Cara... Por exemplo, tratamento contra doenças oncológicas. Cara, teve gente que ficou um ano sem poder fazer qualquer exame.
Agora imagina uma pessoa que descobre um câncer, alguma coisa, e os que não descobriam, né? Porque só ia no hospital um ano depois, já estava avançado. Sim. Então, assim, morreram 600 e poucas mil pessoas. Diretamente, né? Agora vamos ver indiretamente tudo que isso ocorreu e aconteceu. Então, se você é negacionista, vai tomar no seu cu. Cara. Cara, não, negacionista eu não sou, mas eu acho que deve ter muita... Não acho que é um número gigante, mas acho que tem gente que morreu de alguma outra coisa e que o atestado de óbito foi colocado Covid, cara. Na tua visão aí, você acha? É difícil provar provar. Que sim ou que não, né? Cara, eu acho que assim, se você foi testado positivo, você tá internado por ter testado positivo. E eu acompanhei muito em Santo André, mas todo passo a passo. Como os caras faziam primeiro um teste, depois eles faziam a tomografia para ver teu pulmão, testavam semanalmente o PCR. Então assim, eu acho bem difícil, quer dizer, difícil não, vai. Mas acho pouco provável. Seria uma picaretagem, só que a gente vê bastante picaretagem. Tá no Brasil, cara. Mas eu não acho que seja um número grande e expressivo, sabe? Não, também acho que não. Eu também acho que não. Mas acho que deve ter... Porque a gente viu algumas coisas na TV, não sei se fake news, mas na TV... acontecer, as pessoas reclamando, meu pai entrou com tal doença e agora eu tô testado, tá Covid, mas ele não tava com Covid. Só que as pessoas também têm uma ignorância muito grande, né? Acha que Covid só vai com tosse. Porra, tem N fatores que podem... Cara, a Covid pessoa pode não ter tosse nenhuma. Afeta o rim pra cacete. O que eu vi de gente fazendo hemodiálise em UTI por conta da Covid. Gente que tinha sistema renal funcionando. Perfeito. E vai internado. O vizinho da minha mãe e do meu pai, ele morreu por Covid, mas acho que foi por falecimento dos rins, deu outras complicações. E esse foi o motivo. O pulmão era o principal, mas não era o único. Porque se o pulmão, cara, se baixa a oxigenação, né, do sangue e tudo, ferra outras coisas, colapsa tudo. Tem muita história, né? Acho que a história ela vai contar muita coisa que a gente não sabe ainda, mas isso aqui vai ser lá na frente. Não. Eu tinha essa ambição que eu deveria ter levado adiante, escrever um livro sobre... pelo menos esse passo a passo de cobertura de Covid, das várias fases que a gente viveu. Ainda. Cara, mas ó... Qual a experiência que você tem? Preciso tomar vergonha na cara. Não, mas toma, escreve, cara, porque, cara, isso é muito importante, porque é uma visão que você teve... Quantas pessoas no mundo tiveram essa visão? É pouca. Pouquíssimo. Né? Então, é um livro que com certeza eu compraria. Se eu compraria, outras pessoas comprariam também. Bom saber. Então tem que fazer, cara. Tem que fazer. Olha lá, tá dando joia lá. Aí quando ele escreva, passa o WhatsApp dele que eu vou ficar enchendo o saco compraria, dele. Mas aí quando ele vier aqui pra lançar o livro, ele vai dar um pra mim e um pra você, a gente já não compra mais. Exatamente. Mas faz a mas tudo bem. Mas faz, porque eu percebi que você é um cara que você é muito... não vou fazer, porque... Cara, você é muito modesto. Para de ser modesto. Você tem que ser... Não, Pedro, mas poxa, a experiência que ele tem, eu acho que talvez outros repórteres como ele de campo, assim, cara, se você pegar 10 assuntos, coberturas de tragédias ou outros tipos de coberturas, você dividir ali em capítulos, porra, dá um livro interessantíssimo. Dá mais que livro, dá pra fazer volume 2, 3, 4. Né? Não, e assim, eu estudo história hoje também, né? Eu vejo como um certo papel também de um documento histórico, né? Daqui a, sei lá, 50 anos você vê como é que alguém que viveu a pandemia, cobriu a pandemia, observou a pandemia, enfim. Não, a gente considera, o podcast a gente considera como um momento histórico. Claro. Tudo que a gente tá falando aqui, você tá trazendo vivências que poucas pessoas... São retratos. A gente recebeu um senhor aqui que ele viveu o Holocausto. Quando sobreviveu. Era criança. Sentou nessa cadeira que você tá. Ele sobreviveu o Holocausto quando ele tinha 9 anos de idade. Então, é um exemplo. Então, tudo isso... Cara, assim, nossos filhos daqui a 20 anos... Cara, minha filha nasceu depois da pandemia. Não, antes da pandemia, meu filho depois. Mas minha filha tem 4 anos, cara. Ela não lembra de nada. Entendeu? Então, daqui a 20 anos, você vai falar, assiste lá o podcast lá com o papai, com o Pedro. Lá tá aqui... A gente entrevistou, vai saber alguma coisa. Talvez lê o livro. Ainda haja tempo. Lógico que tem tempo, porra. A gente foi tão bombardeado. Eu acho que eu não acabei também não escrevendo por causa disso. A gente estava tão dentro da coisa que eu acho que talvez um pouquinho de distanciamento para ver ali, beleza, foi isso que foi vivido, foi isso que eu vivi, dá pra gente separar uma coisa da outra e elaborar de uma forma... Por exemplo, você não tem coisa. Muito artigo escrito sobre a época da Covid? Você escrevia para algum
diariamente, semanalmente para algum lugar? Ah, tem bastante coisa escrita, cara. Você escreveu, você tem uma ideia assim, de quantos artigos, fotos você tem sobre a Nossa, pandemia? foto tem pra caralho. E artigo? Foto tem pra caralho. Tanto é que se você... Eu trabalho com um programa chamado Lightroom, que ele organiza, né, os teus catálogos ali. Você pega o meu catálogo de 2019 e tem vários temas. Meu catálogo de 2020 vira da segunda metade monotemático. O de 21, então, só tem um tema, assim, de foto. Você tem centenas de fotos, ou chega a milhar, de Covid. Chega a milhar. Milhares de fotos de Covid. Se você tiver 10 artigos, você tem um livro pronto. É só você compilar tudo e o seu livro está escrito já. E eu acho que vale também os bastidores, né? Eu acho que toda essa coisa que eu tô contando aqui de como se sentia e de como se absorve e depois você uma descarga. Você tem seu livro escrito, você vai colocar lá o artigo, a foto, no final você escreve uma página de bastidor. Cara, faz 10 Faço capítulos. agradecimento a vocês. Eu vou ser o primeiro a comprar. Mas isso que eu ia falar também, que é legal, que você citou agora. Você começar a anotar os teus sentimentos. Cara, por quê? Você sabe que eu comecei. Começa a anotar os teus Eu sentimentos. comecei. Aí que tá o problema. No meio da correria eu tô fazendo tanta coisa que eu acabo esquecendo, mas eu comecei a fazer. Eu criei um caderno justamente de anotações... Tá o título, assim, anotações pandêmicas, que eu acho que inclusive foi depois desse episódio de sentir a carga. Eu falei, não, preciso anotar esse negócio. Certo. E tem várias cenas, assim. Por exemplo, ficar do lado de fora da casa no aniversário do meu pai. O aniversário do meu pai é em maio. Primeiro aniversário durante a pandemia, a gente ficou do lado de fora e eles do lado de dentro fazendo videochamada, sabe? Porque é isso, como eu tava indo para muito lugar de exposição... Você não podia. A gente ficou... Sem ir, a gente já não tava tendo contato, imagina indo. Todo mundo... Isso é verdade. Todos meus amigos estavam com medo de mim. Cara, eu tenho um amigo, cara. E aí, vou convidar alguém para aniversário. Não dá para convidar o Gustavo. Não vamos falar para ele que tá tendo uma festa. E quem pagou o pato foi a minha namorada, a Natália, porque ela convivia comigo. Vou chamar a Natália. Não chama a Natália. A Natália não é bem-vinda aqui. Cara, eu tenho um amigo, ele teve Covid. E aí ele fez um relato uma vez na rede social, cara, que ele falou, cara, eu já tô bom. As pessoas atravessam pro outro lado da rua quando me vê. Eu já tô bom, não tenho mais nada. Não sei o que. O cara ficou puto, cara. Ele, começou a sofrer bullying. Parece que o cara tinha algo era extremamente contagioso desde que você esteja com a doença ativa, né? Ali, curou, já era. E o cara, ficou puto. Ele fez um desabafo na rede social. Mas você sabe que o primeiro cara da faculdade que teve Covid também fez um desabafo parecido, assim. E ele falou, gente, vocês estão mais preocupados em eu passar do que se eu tô bem. Tá bom que eu sou o primeiro, mas... E ele ficou chateado, porque, porra, tá todo mundo... E aí, vai ter aula? Vai fechar? Não sei o quê. Gente, vocês estão perguntando se eu tô bem? Eu tô bem, tá? Obrigado. Tudo bem. Cara, e assim, a gente falando de pandemia do teu livro, né? Só pra continuar o assunto, eu sempre falava pra minha esposa assim, quantas pandemias a gente passou? Qual foi a... Teve outras, SARS, não sei o quê, mas foi umas coisas que começou e não foi teve, 2 anos. Não teve essa dimensão. Não teve essa dimensão. E não teve esse monte de morte. Cara, teve a gripe espanhola, que foi lá na Primeira Guerra Mundial, né? Que eu não vivi isso, a gente não estava vivo, a gente não tinha nascido ainda. Cara, e essa? Quando vai ser a próxima? Talvez, espero que a gente não veja a próxima. Né? Que daqui a 100, 200 anos. Então é um negócio muito específico, cara. Por isso que é histórico que você tem que escrever o livro. Verdade. A dimensão da coisa é uma dimensão que a gente não tinha visto, a gente provavelmente não vai ver, né? Pelo menos não a nossa geração. Não veja, e é talvez por isso que a gente às vezes não soube, do ponto de vista do jornalista, como lidar. Porque eu nunca vi isso. Qual que é a minha referência? O que eu... Né? O que eu li sobre isso, né? Porra, nenhuma. Verdade. Então... Foi muito louco, assim, é meio aquela história de construir o avião... Com ele voando. Né? Doideira. Você já cobriu guerra alguma vez? Alguma guerra? Eu fui pra Ucrânia quando a Rússia invadiu. É mesmo? Então conta um pouco pra gente isso aí, cara, porque é interessante. Assim que eu tava no Yahoo na época, assim que estourou, eu liguei pro meu editor e falei... E aí, bora? Ele falou, porra, bora. Tem um repórter na Ucrânia, então bora. Teve ali alguns problemas burocráticos de questão de segurança, etc, mas dia, 2 de março eu tava botando o pé lá. E o desafio já começa em chegar lá, né? Porque mesmo quando tava rolando o conflito do Donbass, você conseguia pegar um voo para Kiev, etc. Não tem mais. Você pega um voo para Cracóvia, de Cracóvia você pega o trem até Przemyśl, de lá você se vira para entrar a pé.
E aí tô eu lá, carregado com um mochilão e equipamento, andando numa ruazinha. E perguntei pros caras, assim que eu cruzei a fronteira, né? Como é que eu... Pra onde que eu vou? Não, só segue reto aqui. Ixi. Cara, eu tô no meio do nada. Daí, por sorte, eu fui pedir indicação pra uma pessoa. Um cara que falava inglês me ouviu e falou, não, eu te dou carona lá pra Lviv. Consegui chegar em Lviv, resolver a situação toda. Mas assim, são níveis, né? São várias camadas de perrengue que você passa para conseguir fazer uma cobertura dessa. E eu, por conselhos de jornalistas mais experientes, falo, olha, não vem para Kiev agora, segura a onda um pouco. Por exemplo, o Ian e o André, que eles falam, cara, nem eles já tinham visto uma guerra nessa dimensão. Eles cobriram guerras que são guerras civis, né? Que, ali você tem uma carga de ataque que nem eles tinham visto e fala, cara, segura a onda um pouquinho. Então eu acabei focando mais em Lviv e principalmente numa questão que eu trabalho há muitos anos, que é a questão dos refugiados. Tá. Lviv, então, era como se fosse próximo da fronteira com algum outro país? 90, ficava 90, 100 quilômetros da Polônia. Tá. Era um porto seguro, assim. A maioria das instituições foram deslocadas para lá, era onde estava a vida mais ou menos comum. Só que mesmo essa vida mais ou menos comum, tinha um monte de comércio fechado. Eu não consegui nem consertar uma câmera, por exemplo, que sofreu a queda, quebrou a lente, eu só tive que trazer no Brasil. E você vive 24 horas por dia num tema só, né? A TV só fala de uma coisa, a rádio só fala de uma coisa, as pessoas só falam de uma coisa. E você tá tão mergulhado naquilo que... Cara, que não sai disso. Por exemplo, as pessoas estão lá com medo. Isso deve ser horror e medo, né? Sim. E você está vivendo do lado de pessoas que estão 24 horas com horror e medo. Como você não entra na vibe? Sabe o que é mais maluco? As pessoas que estavam em Lviv na invasão não estavam tanto com medo. Virou até um meme. Eu tinha fiquei meio que amigo de um cara de Lviv que postou um meme assim que era sirene em Kiev, todo mundo enfiado no bunker. Sirene em Lviv, o cara soltando pipa, sei lá, indo no mercado. Então, era muito visível quem era uma pessoa que saiu de qualquer outra cidade da Ucrânia para ir morar em Lviv e quem esteve lá o tempo todo. No meu hotel tinha bastante refugiado, o primeiro hotel que eu peguei. E eles estavam... Tocava a sirene, eles iam todos pro corredor. E aí que eu fui entender que era uma galera que tinha vindo de outras cidades. Já tava com trauma, já. Então, assim, quem viveu os bombardeios, quem viveu os ataques, tinha essa memória já internalizada e sofria muito mais com medo do que... o nativo de Lviv. O nativo de Lviv. Então, assim... Claro que você... Cara, óbvio que você cria uma reação instintiva, né? A sirene. É um troço maluco. Mas... tem um pouco menos de medo por estar na mesma vibe das pessoas de Lviv. Certo. Só que, por exemplo, teve um funeral coletivo numa igreja principal lá. Não sei se vocês vão lembrar, teve um ataque na base onde estavam sendo treinados os estrangeiros, que era muito perto de Lviv. Então eles foram enterrados ali, em Lviv tinha bastante gente. E no que eu botei o pé na escada, começou a tocar a sirene. E a sirene as pessoas tinham no celular, porque existia um aplicativo que você escolhia a cidade, porque às vezes você tá em algum quarto, alguma coisa assim, que você não ouve a sirene, mas toca no teu celular. Então eu tava botando o pé na igreja e começou daí eu toco o celular do lado. Na hora, todo mundo fica meio assim, daí você olha, ouve um pouco, tá tudo bem. Então, depois que eu voltei para São Paulo, ainda tocava essa sirene, porque eu esqueci de desligar o aplicativo, eu sabia onde estavam acontecendo as coisas, então você ficava meio alerta com a sirene. Caraca, e, por exemplo, esse seu faro, né, de ir atrás de histórias importantes, você vai lá só para tirar foto e acompanhar as notícias, mas também conversa com a população. Sim, só que aí você tem um desafio, né? Porque não tinha tradutor, porque eu fui num esquema meio mambembe, assim, eu não tinha grana para pagar um tradutor. E ao contrário de todos os outros lugares que eu estive, eles não falavam nem espanhol nem inglês. E eu não falo russo. Então, a comunicação ali foi um desafio, assim. Por exemplo, uma história que eu queria muito fazer era justamente sair da Ucrânia junto com os refugiados no mesmo trem que eles. E foi um negócio que eu consegui fazer.
Quando eu decidi ir embora, eu falei, não, vou com esse trem, porque daí eu já pego essa vivência dessa galera. Só que foi muito difícil conversar com as pessoas, porque a maioria eu falava russo, o melhor que consegui foi alemão. Uma senhora que estava lá. Então era Google Translator, cara. Eu no meio do trem, assim, Google Translator, então entrevistar e pegar as informações foi desafiador. E o trem lotado? Lotado, bem lotado. Naquele momento já estava um pouco mais organizado do que dos primeiros dias. Né? Os primeiros dias era um caos, assim. Tanto é que no que eu botei o pé no dia 2 de março, eu fui para a estação estava eles foram montando o avião no ar e foram dando uma organizada na coisa. Mas muito cheio, muita criança. Era só mulheres e crianças e idosos, né? Inclusive no vagão que eu tava tinha só um homem idoso. E parecia que ele tava meio envergonhado de estar ali, sabe? Sim, tipo, não poder lutar. De ser, pô, eu sou o homem que tá indo embora, enquanto todos os outros homens estão ficando, sabe? Você via ali na cara dele que ele não tava muito confortável naquela posição. E bizarro, porque uma viagem de trem que levaria 2 horas, levou 12. Ele foi parando, fez um monte de revista, enfim... Um negócio caótico. E meio maluco assim, porque a Rússia chegou a bombardear corredores humanitários, né? O pessoal sair e tal. Chegou a bombardear a linha de trem. Você ficava meio cabreiro, né? Tô pegando um trem aqui, pode ser um alvo, né? Um pouco de receio você fica. Mas é de novo aquilo. Você está fazendo o trabalho e quando você está tão concentrado de que fiz as medidas de segurança corretas... Tem toda uma questão de avaliação de risco, né? Quando você vai fazer uma pauta dessa e tal. Você fica tão concentrado, olha, se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer... Que dá uma certa tranquilidade. Talvez seja uma falsa segurança, mas você tá tranquilo que você fez tudo possível para se proteger dentro daquele contexto, sabe? Cara, porque assim, você faz um planejamento, mas ele é meio virtual, né? Porque assim, foi a Primeira Guerra que você cobriu? Guerra entre estados, sim. Sim, né? Porque na hora pode ser tudo diferente do que você planejou. Quando eu saí um pouco do script nessa avaliação de risco, eu quase me dancei, assim. Quase dancei. Aconteceu que estavam com outro colega brasileiro que eu conheci lá, a gente estava saindo de um abrigo de refugiados e indo pro hotel, já era, sei lá, 8 horas da noite. Passamos por uma tropa... Porque lá agora a segurança urbana também é feita por milícias, né? Porque tem muito policial que foi recrutado como militar, então tem milícia. A população assumiu. Com um suporte do Estado falando, olha, você agora é das Forças de Defesa Territorial. Mas era um furgão branco, não tinha identificação nenhuma e tal. Passamos por eles discretamente, tal, eles estavam abordando alguém, não sei o quê. E, bom, paramos um pouco mais à frente, eu acho que uns 500 metros, tinha uma rua, começou a tocar a sirene. E era uma rua bonita, assim, eu falei, cara, eu preciso dessa cena pra ter esse registro da sirene, poder compor com reportagens que eu venha fazer de vídeo, etc. E então eu tomei muito cuidado, porque os caras estavam aqui na minha esquerda, eu fui meio pra lá, tomando todo cuidado para não registrar, porque isso aí já tinha sido instruído, não registrem os caras, então eu não peguei. Não deu outra, assim, a gente terminou a sirene, a gente guardou o equipamento, deu 20 passos, o furgão para do nosso lado, desce 6, 8 caras com as AK-47, fala parou, não sei o que você tem aí? Daí começa a revistar a câmera, revista celular e revista tudo. Eu tinha fotos íntimas no meu celular que os caras ficaram olhando, dando risadinha, olha só e tal. Foi constrangedor. E um frio do cacete, eu não podia botar a mão no bolso, porque... Você toma um tiro. Exato, então você fica com a mão fora... O outro brasileiro foi abordado por um cara que falava inglês. O meu só falava ucraniano. E ele... E eu arranho um eslovaco, porque minha ex é eslovaca. Então, dziękuję, nie rozprawiam Ucraína, anglicki. Não, anglicki. Não sei, eu falei, puta que pariu, velho. Fudeu, vou dormir numa prisão ucraniana por causa de uma besteira, sabe? Por ter feito essa avaliação de risco equivocada. Aí ficamos lá, tomando chá de café. Para melhorar, o brasileiro tinha um número de celular russo que ele ligou. Puta que pariu.
E aí fodeu, né? A hora que ele falou, o que é esse número russo aí? Eu falei, puta. E ele gaguejou pra responder. Eu falei, puta que pariu, agora fodeu, velho. Mas nessa pressão toda, até ia gaguejar. Mas, bicho, você gaguejou. Você gaguejou, fodeu. Assim. Aí eu falei, agora a gente roda. Agora a gente roda na mão. E eram os caras, você via aquela milícia, porque assim, o equipamento, a arma era a mesma, mas cada um tinha uma roupa diferente, um maluco de tênis, o outro de... Os caras não estão preparados. Então assim, qualquer passinho falso, os caras não estão preparados, exatamente isso. Então você fica bem no sapatinho ali, o passaporte, credencial, isso que a gente estava tudo credenciado, porque se não tivesse credenciado direitinho também, podia ter dado alguma merda maior. Levaram a gente pra delegacia, e aí na delegacia você vê que os caras eram mais profissionais. Vai passaporte, vai lá. E o mais legal eu tinha ligado no meu celular um rastreamento 24 horas justamente para saber onde eu tô. E a minha namorada viu que eu tava parado muito tempo. Ela começou a ficar preocupada no Brasil. Ela falou, por que o Gustavo tá parado tanto tempo, cara? O que tá rolando? Alguma coisa aconteceu. Merda. Quando chegou na delegacia, que foi a primeira vez que eu consegui botar a mão no meu celular, eu mandei tarde, devia ter mandado antes. Outro vacilo nessa avaliação. O telefone do consulado e de um outro colega jornalista. Falei, toma esses contatos, fui detido. E é isso, guardei o celular para também não dar nenhum rolo. E aí ela entendeu mais ou menos o que estava acontecendo. E era um colega da Globo News, gente fina, falou, eu tô entrando no ar, já eu converso, enfim. Mas no final deu tudo certo, o cara foi profissional, eu falei, olha, a gente precisa voltar pro hotel, já tem toque de recolher, como é que a gente faz? Ele escreveu um bilhete, ele falou, se você for abordado, tá aqui escrito que vocês só estão voltando pro hotel, vocês foram abordados, etc. Estavam na delegacia com o meu número. Mas... Cara, o passaporte brasileiro ajuda nessa hora? Porque o Brasil não se mete em guerra, né, cara? Então, sei lá. Sim. Cara, o pior é que volta no Pelé, né? Voltamos ao Pelé. O Pelé é importante. Voltamos ao Pelé, porque mais de uma vez, assim, Brasil, Pelé, eu falei, não. É isso. Porque ter essa coisa... E tinha muito jogador brasileiro no Shakhtar, né? O Shakhtar é o grande time ucraniano. Os caras têm uma ligação. Eles até falavam os nomes de uns caras que eu não lembrava, sei lá, quem jogou no Shakhtar. Eu não acompanho tanto futebol europeu. Mal que eu acompanho o brasileiro, pra ter uma noção. Então eu acho que dá uma aliviada, sabe? O cara tem que ser, muito convincente para ser um russo com passaporte brasileiro. Sim. E se passar pro brasileiro. Pelo menos o cara ia conhecer o Pelé, né? Não é possível. Exato. E eu acho que esses caras, esses milicianos, eles ficavam falando algo em russo ou em ucraniano para ver se a gente captava alguma coisa. Era meio que teste, sabe? Entendi. Fala alguma coisa, se ele percebesse que eu saquei... Você entendeu ele? E daí ficava desconfiado. Mas eu ficava com uma cara de paisagem, tipo... E aí? Bicho. Tô te entendendo nada. Brasil, e Ucrânia. Então, eu acho que vale até como um teste. Mas acho que ajuda. Até um passaporte, sei lá, americano deve ser mais problemático em alguns lugares que você vai, sabe? Acho que talvez na Ucrânia nem tanto, porque os Estados Unidos até tá dando apoio, mas em outros lugares, cara, Oriente Médio, acho que deve dar uma... Dependendo do país. O Irã, por exemplo. No Irã você não entra, né? O americano nem entra. No Irã você não entra. Eu tava tentando lembrar de algum lugar que eu fui que a pessoa falou, não, esse lugar aqui comeu... Não tô conseguindo lembrar o que era. Mas eu lembro vagamente, assim, com esse passaporte americano, eu acho melhor não cobrir isso, ou alguma coisa desse tipo. É melhor não. Lembrei, claro, era Venezuela. Eu tava ali na fronteira e tinha um colega que tava entrando pra Venezuela, lá pra ir pra Caracas e tal, e ele chamou o cara e falou, mano, olha meu passaporte, eu não consigo entrar na Venezuela. Não tem como, americano, impossível. Cara, por exemplo, agora chegou num política, né? Não que a gente vai falar de política, mas dentro do hemisfério do jornalismo. Na época do Bolsonaro presidente, né, cortou relações com a Venezuela. Será que o jornalista brasileiro teria dificuldade? E agora, com o Lula, será que tem facilidade? Tem essa relação da política envolver, atrapalhar diplomacia? Olha, ótima pergunta. Eu tô tentando lembrar aqui o ano que eu tava... O ano que eu tava na fronteira, Brasil-Venezuela, ainda era governo Temer. E já era problemático para jornalista entrar. Então, eu não sei se mudou tanto assim, porque o governo de Caracas tem uma certa
resistência a jornalistas estrangeiros. Então ninguém levava câmera. A galera entrava para filmar com o celular e fazia o trampo com o celular. E se você for pego, você não fala que é jornalista. Porque eles não estão dando autorização, ou naquela época não estavam dando, imagino que ainda não esteja, dando autorização para trabalho, a menos que você fosse de algum veículo alinhado, enfim. E aí tem toda uma discussão que era que, porra, veículo alinhado com qualquer governo que seja, se torna ativismo e não jornalismo. Acabou. Então a gente tem que ter um filtro ali para poder criticar até quem você simpatiza de alguma forma, porque não dá para passar pano para político nenhum, enfim, para regime nenhum. Então, tinha nego que cuidava até a vestimenta, porque ele tinha uma bota assim, assado, falou, cara, com essa bota aqui os caras vão suspeitar que eu não sou um mero civil passeando por Caracas. Então, os caras tinham esse cuidado. E isso em 2018, entendeu? E o ano que... Tô tentando lembrar que ano que o Guaidó fez aquela operação para entregar ajuda humanitária para a Venezuela e foi barrado na fronteira. Não lembro. Foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia. Veio ajuda de fora, chegou na ponte, não foi? Na ponte, os caras barraram. E ali, lá eu também tive lá, logo depois que teve esse barrado e ali também tava pegando fogo, porque a galera tava atacando. Os venezuelanos que tinham fugido pro lado colombiano estavam tentando atacar as tropas que ficavam do lado venezuelano. E que não eram nem militares, eram paramilitares, eram os... Não vou lembrar agora, mas tinha um nome em espanhol específico para aqueles paramilitares que faziam a guarda fronteiriça ali e que eram extremamente corruptos, recebiam propina pra cacete e tal. E quando eles revidavam era um gás, bala de borracha, uma munição letal mesmo, pesadíssimo. Mas esse também foi... Eu lembro que eu tava te falando que teve episódios que eu consegui histórias muito boas que a gente aproveitou. Na fronteira teve duas que foram muito fortes. Assim. Uma delas foi um senhor que o filho morreu na Colômbia, mas era venezuelano, tinha o desejo de ser enterrado na Venezuela. Ele teve que contrabandear o corpo do filho. Caramba! Pelas trochas, que são as trilhas no meio da floresta, que quem conhece são os contrabandistas de combustível, porque o combustível na Venezuela é absurdamente barato. Então, isso eu consegui fotografar. Os caras... Só que assim, escondido, né? A câmera tava aqui no peito e os caras, não, sem foto. Não, sem foto, com certeza. Só apertando o botãozinho e um colega que tava comigo levantou a câmera. Ei, sem foto. Eu só falando, mano, baixa essa porra dessa câmera, bota no peito, porra. Entendeu? Mas a gente conseguiu fazer esse registro. Você pegou a foto ali dos caras... caminhando com o corpo. Dos caras levando o corpo, atravessando um riachinho para entrar na trilha, assim. Para ele poder ser enterrado na Venezuela. Essa foto veio parar aqui no Brasil ou você vendeu para... Essa foi publicada no Jornal Expresso de Portugal. Foi uma reportagem que eu fiz para eles, assim, especial, contando toda essa narrativa da morte do cara, etc, etc. E uma outra foi um venezuelano em Roraima, que é um palco ótimo para histórias escrotas, que o cara estava recebendo R$300 para trabalhar 6 dias por semana e morar na estrebaria de um fazendeiro ali perto da fronteira. E é o tipo de história que você consegue só porque você fala o idioma. Tava lá tomando uma coca, porque o Manuel isso. Pô, o Manuel tá morando numa estrebaria. Como é que é essa história? Quem é o Manuel? O Manuel tá ali, Manuel, tudo bem? Pô, como é que é a tua situação? Podemos conhecer lá, ver como é que é a estrutura que você tá vivendo? Pode, eu levo vocês lá, tal. Coisa que na Ucrânia com o idioma seria mais difícil de fazer. Eu conseguir essas histórias. Cara, tem história. Outra pergunta aqui, não sei se você vai achar essa boa ou não. É legal quando o convidado fala, boa pergunta, né? Você fica todo bom. Outro dia eu tava viajando e ouvindo. O convidado vai falar, puta pergunta merda que você fez. Então, também não vai falar isso. Quando fala que é boa, né? Vamos ver. Por exemplo, já teve alguma história que você falou pro cara, me leva lá. Que você falou assim, cara, se esse cara me levar lá e eu filmar, ou eu lá, eu vou arrumar um problema pra esse cara, por isso que eu fui embora. Boa pergunta. Foi boa pergunta. Né? Boa pergunta. Foi boa. Já teve alguma coisa que você pensou antes e falou, puta, cara, o negócio é bom, mas eu vou ferrar o cara. Essa mesma. Essa mesma ele pediu pra não registrar e tal. Eu acabei não fotografando, porque eu achei que quem ia se fuder era ele.
O problema é que meu outro colega não respeitou isso e foi capa da Folha. Mas aí... Foi pelas suas mãos, né? São outros 500. Mas entra numa questão muito, muito delicada do jornalismo, que é assim, até que ponto eu consigo ir para realmente dar uma história que é relevante, porque realmente era relevante. Era um cara sendo explorado para viver numa estrebaria fudido porque ele era um refugiado. Pra galera que não sabe o que é uma estrebaria. Cara, ali naquele contexto era chão de terra batida, uma casa de madeira onde tinham cavalos, os caras só tiraram o cavalo E colocaram o cara. e botaram o cara lá. Entendeu? Ele teve que tirar a bosta de cavalo, ainda tinha cheiro de cavalo e tudo mais. Era bem precário. Não tinha, por exemplo, cozinha, não tinha um espaço, era só aquele espaço de madeira mesmo, com o chão de terra batida. Então é isso, o limiar assim, do explorar a miséria de alguém, talvez prejudicando essa pessoa, ou trazer uma história que seja relevante, porque provavelmente não é única e merece ser denunciada, onde é que está a linha disso aí é muito tênue, né? Então... É foda, né, cara? Porque você para pra pensar assim, ó. Cara, você não deve explorar a miséria de ninguém, mas o cara, às vezes ele tá falando assim, graças a Deus que eu consegui essa estribaria. É foda, cara. É muito foda. Né? É muito foda. É complexo. Não, e assim, você não deve explorar a miséria de ninguém, a menos que isso tenha um fim maior, né? Se explorar a miséria, digamos, desse cara, para mostrar, cara, olha o tamanho desse problema, olha o tipo de exploração que a gente está lidando, às vezes é válido. Mas quem julga, né? Aí é que tá o grande problema. Por exemplo, chega lá um monte de refugiado. Eu tô viajando aqui, né? Você tem lá uma casa, um lugar próximo. Você não tem como dar comida. Você tem como dar comida, mas você não tem como dar cama. Aí você fala assim, gente, olha, durmam ali, ó. É onde eu posso oferecer para vocês terem um teto, né? Durmam ali. E se vocês me ajudarem, eu vou pagar um mínimo que eu consigo para poder ajudar. Você entendeu? Sim. Cara, é meio maluco. Aí você vai falar assim, o cara tá até fazendo bem. Eu não tô dizendo, julgando, porque eu tô vindo pela tua história. Uhum. Mas às vezes o cara quer fazer o bem, o mínimo que ele pode. E a gente sabe que existe pessoas que de fato são mau caráter e exploram. Mas eu tô dizendo numa situação dessa de um refugiado de guerra, né? É foda, cara. Agora, uma coisa que eu lembrei, assim, eu não senti tanto na Colômbia, mas na Ucrânia eu sentia muita gratidão dos refugiados. A galera era muito grata por eu ter cruzado meio mundo e se exposto ao risco que eles estavam fugindo para contar a história deles. Assim. Então, mais de uma vez teve gente falando, porra, muito obrigado por você ter... Mas saber que isso é uma... Eu tenho essa... Me veio um start agora. O seu Joshua, que a gente falou, que veio aqui, que ele viveu o Holocausto e tal. Uhum. Europeu, porque ele é romeno. E ele fala que o povo europeu tem muito disso, porque culturalmente as guerras passadas que tiveram, eles são muito gratos às pessoas que querem contar a história. E ele fala, eu vim aqui, pô, a gente foi o 10º episódio? O 10º episódio, tínhamos pouco alcance, mas ele veio. Ele já tinha ido no A Deriva, no Maurício Meirelles, um monte. Ele falou, sabe por que eu vim? Você pode ter uma visualização, mas se vocês estão fazendo um trabalho, se proporam a ouvir, para levar para outras pessoas, para que isso nunca mais se repita, eu venho com todo prazer. Então pode ser uma coisa cultural de coisas passadas que eles já passaram, antepassados, e eles têm essa gratidão por esse motivo. Sim. Se você se dispôs a ouvir eles e passar para outras pessoas, é uma prova de que aquilo não pode se repetir. Então você tem que se você é parte importante do processo. Sim. Cara, você que viveu, né, cobriu guerras e tudo, eu tenho uma teoria que eu acho assim, você vê até um pouco Você vê alguns países da Europa que são contra receber refugiados, eles são muito fechados, bairristas, como a gente fala aqui, né? Mas ali, no caso, no país, né? Cultural, eles não querem... Porque é por causa de guerra. Eu acho que é por causa de guerra, cara. Porque eles já tentaram em algum momento ser... A própria Ucrânia, na época do Stalin, que o Stalin foi lá e cometeu o Holodomor, que todo mundo morreu de fome, tá? Os caras tiveram que brigar por terra, Então, os caras não querem ser conquistados. E aí você acaba criando uma sensação nacionalista. Mas assim, tem uma xenofobia, tem uma... Sim, tem um lado ruim, né? Tem uma coisa de identidade religiosa, porque assim, você vê, é muito diferente a forma como os refugiados ucranianos foram recebidos
e como os refugiados sírios, por exemplo, foram recebidos na Europa. Sabe? A Polônia tinha uma mega estrutura para receber os caras. Você chegava na estação de trem de Cracóvia, tinha barraca de tudo quanto é natureza para receber, para dar comida, para destinar para tal lugar, para tal. Por quê? Porque os caras são cristãos, porque os caras são brancos, porque são do continente europeu. Vizinhos. Muito do movimento mais xenófobo europeu vê o Islã como uma ameaça à identidade deles, porque os caras acham que o cristianismo faz parte da identidade nacional, então o Islã macularia essa identidade, coisa que os cristãos ortodoxos da Ucrânia não teriam, porque continua sendo cristão, ainda que seja ortodoxo, enfim. Então, tem todo esse passado de guerra, mas tem toda uma questão problemática étnica e religiosa. Se o cara for de uma etnia parecida com a minha, de uma religião parecida com a minha, tudo bem. Se o cara for mais escurinho do norte, do sul global do Islã, aí você tá fudido, sabe? Eu lembro que na época da Síria, eles queriam chegar na Alemanha, porque a Alemanha declarou que fornecia asilo. Só que para chegar na Alemanha, os caras tinham que passar por uma pancada de país, cara. Putz, era país fechando fronteira, os caras tinham que ir pro outro lado, e tinha que ir pro outro lado. Tem uma cena, eu não lembro qual foi o país, que os caras fecharam uma grade, os caras pulando, os caras dando... E pulavam o cara para cá, e os caras empurravam o cara de volta. Você lembra disso aí? Uma delas foi a Hungria, né? Que é justamente governado por um cara de extrema-direita, que tá meio que autocracia já, que é o... Nossa, deu um branco. Esqueci o nome dele também, deixa eu pesquisar rápido aqui. Pera aí, pesquisa aí. Bom, enfim, o cara da Hungria foi um dos primeiros a fechar, mas você tem países também que não são tão extremistas assim, mas assim também fecharam as portas. A Eslováquia... Orbán, é isso? Isso, Orbán. Boa. Orbán. O Orbán foi um dos primeiros nesse movimento assim, de fechar para essa passagem dos Itália caras. recebeu, né? O pessoal que cruzava o Mediterrâneo, depois a Espanha não recebia, né? Não teve... Cara, eu sei que... Você falou, eu nunca tinha pensado dessa maneira, e faz todo sentido. A Espanha não lembro se recebeu os sírios, mas a Espanha tem toda aquela treta com os marroquinos, né? Sim. Que eles têm 2 enclaves ali que estão em território marroquino, mas que é Ceuta e Melilla. E você tem grades enormes, assim. E para muita gente que nem é marroquino, os caras cruzam o Saara, ou vem da Líbia, ou vem da Algéria, ou da parte sul do Saara, cruza ali para tentar entrar na União Europeia por Ceuta e Melilla. E acabam sendo rechaçados. Talvez essa imagem da grade que você falou dos caras no topo lá sendo empurrados... Que é uma grade alta. Uma grade bem alta. Talvez seja nesses enclaves espanhóis. A gente tá chegando no final daqui a pouco. E tem uma pergunta. Você falou que estuda história também. Sim. De a história, de tudo que aconteceu. Se você pudesse voltar no tempo, tem a máquina do tempo overbooking aqui. A gente liga esse negocinho e você volta para cobrir um fato histórico. Escolha Qual é o fato histórico que você fala? Puta, se eu tivesse lá, ia ser foda. Pode ser um que você não cobriu. Posso escolher um que eu tava do lado e eu fiz a cagada de não cobrir, depois eu escolhi um fato histórico. Pode. Eu tava, como eu falei, minha ex é eslovaca. Eu tava em 2013 eu estava passando férias na cidade dela, que fica a 60 quilômetros da Ucrânia, quando estourou aquelas manifestações, o Euromaiden em Kiev. Eu me arrependo tremendamente de não ter virado pro meu editor-chefe no UOL e falou, tô indo pra Ucrânia. Vocês querem? Não querem? Tchau. Cara, o quanto eu me arrependo de não ter ido pra Kiev, estando do lado, ao alcance de um bilhete de trem, não tá escrito. Então, assim, é um grande arrependimento profissional meu esse. Agora, se eu pudesse cobrir um evento... Vai pensando aí, você. Difícil, se você fosse fotógrafo, fosse cobrir um evento. Deixa eu pensar, tá dando tempo. Vai dar tempo também. Tem que ser dentro do universo temporal que as câmeras já existiam? Não, ser qualquer coisa. A máquina do tempo overbooking pega qualquer fato da história. Tá, mas tem que ser alguma coisa que eu cubro no espaço de uma vida, certo? Sim. Pra eu cobrir. Sim. Vamos lá. Tô pensando. Cara, eu cobriria... Eu ia fazer de tudo pra ser um cara do bem. Até que se não fosse também. Pra seguir os 3 anos... que Jesus Cristo fez todo o processo lá, que ele ficou 30 anos se preparando, e ele evangelizou apenas por 3 anos. Foi dos 30 aos 33 até ele morrer. Não sei se todo mundo sabe a história. Mas eu não sou cristão, não sou
Não leio, acho que nunca li a Bíblia, mas eu voltaria pra ver, porque deve ter sido muito foda, né? Todo aquele processo. Ou eu voltaria pra ver a adolescência dele. O que ele tava fazendo nessa adolescência aí? O que será que ele fazia? É verdade. Olha como vocês que são, tava vocês sumido. já pensaram em voltar lá e ter um contato com Cristo. Eu já tô pensando, meu, que tragédia que eu ia querer ver aqui, ó, a minha cabeça de novo. Você quer... Não é tragédia, mas... mas um fato histórico. Cara, talvez, sei lá, a queda do Muro de Berlim, não sei, Ai, tem tantos, cara. Eu acho que um que eu lembrei agora é a chegada dos espanhóis ao Império Azteca. Que o Montezuma achou que eram super deuses chegando. Eu ia chegar no Montezuma e falar, querido, mata. Não é mata. Vai dar ruim. Expulsa, resolve o problema na raiz, velho. Cara, já corta aí. Entendeu? Porque ele foi super enganado. Ele trouxe pra corte. Ele trouxe o Cortés pra dialogar na corte e o Cortés deu um golpe, fechou, sequestrou ele. Foi muita patifaria que fizeram com o Montezuma, sabe? Porque o cara foi ludibriado. Então eu já ia falar, ó, já expulsa agora. Mas também não ia resolver, porque uma coisa que também... A varíola chegou antes dos espanhóis no México, assim. Tem uma curva ali de... Enfim. Não chegou ainda? Você ainda não... Cara, vocês estão indo em fatos super históricos que muda totalmente pode falar o que você quer. Não, eu vou... Por exemplo, você gosta muito de guerra. Acho que a Segunda Guerra ali, algum processo interno ali, sim, daquela de política... Repente, cara, de repente a chegada dos aliados na Normandia, seria o foda, DV ali, seria foda. Ou... certamente. Como um fã de capa, certamente eu ia estar com o capa. Eu adoraria estar com ele ali e acompanhar esse desembarque do dia D. Então. Seria foda. Seria foda também. O livro do capa é ótimo, assim, eu gosto muito da história dele. Cara, tem uma série, vocês falando aqui, como ele citou a questão espanhola ali, tem uma série que tinha no Netflix, eu vou tentar lembrar o nome para colocar na descrição do vídeo, que era Ministério del Tiempo, em espanhol. Ministério do Tempo. É um ministério espanhol que as pessoas conseguem viajar no tempo e alterar. Então, esse ministério é responsável por voltar e restaurar. Só que eles só conseguem voltar no tempo aonde a Espanha tinha domínio. Entendeu? A receita da cagada. Então, por exemplo, sei lá, os caras foram lá e roubaram um quadro do Pablo Picasso. Aí os caras têm que voltar e resgatar, porque senão não teria o Pablo Picasso. Um cara foi lá no passado e comprou eu não lembro, o Don Quixote do Miguel de Cervantes, é isso? Sim. Comprou o Don Quixote do Miguel de Cervantes, ele nunca chegou a lançar. Aí os caras têm que voltar no passado e refazer todo o processo para que ele não venda. Cara, é muito legal. Qual a probabilidade de dar certo, né? Cara, é muito legal essa série, cara. Não, deve ser interessante. É que é perigosíssimo, né? Se isso realmente fosse factível. Né? Sim. Quem é que vai dizer o que pode, o que não pode restaurar? Não, aí o cara tem que simplesmente restaurar, né? Mas não vai restaurar exatamente da mesma maneira. A partir do momento que você mexe uma vez, o futuro mudou, você já não sabe mais o que é restauração e o que não é. Verdade. Entendeu? Sim. Doideira. Bom, acho que... Cara, sensacional. Queria agradecer demais, cara, sua presença. Foi um bate-papo foda, foi da hora pra caramba. Eu que agradeço. Fica o compromisso que você lançou aqui pra todo mundo de lançar o seu livro. Então estamos muito felizes com o seu lançamento futuro. Fica. Pode chamar que o lançamento será aqui. Cara, e manda um beijo pra tua namorada ali, ó. Isso, porque você falou muito da ex, né, tadinha? Ela tá lá, ó. Não, mas eu falei bastante dela também, vai. Eu falei dos perrengues passados. Eu já percebi que ela não tem ódio no coração, porque ela olhou e mandou um beijo de volta. Nada, tem que falar mesmo, faz parte do processo. Faz parte, senão ele não ia saber falar um pouquinho de ucraniano, né? Eslovaco. Tá vendo? Mas o ucraniano é parecido. Tudo tem um porém, tá vendo? Talvez teria morrido se não tivesse falado. Mas eu podia ter ido lá em 2013, né? Porque ela não deixou, se ela tivesse deixado... Não, eu acho que eu fui, sendo muito honesto, fui bunda mole mesmo. Falei, não, tenho meu trabalho no Brasil, vou aproveitar voltar. Aqui. Eu podia muito, cara, ter me arriscado. É que teve um lance, eu tive bastante tempo, assim, você falou de modéstia, eu acho que por bastante tempo eu fui muito modesto e de não ter a segurança de, eu consigo fazer, sabe? Eu participei de um curso em 2018 que eu conheci gente foda, mas gente
foda que tava no mesmo nível que eu. E ali virou uma chavinha que eu falei, porra, cara. Sou foda também, porra. Se essa, exato. Se essa galera consegue, eu também consigo, porra. Exato. Ó, eu vi seu material, eu não te acompanhava e você é foda, mano. Você tem um trabalho foda. Quando ele passou o Insta que eu olhei, eu respondi pra ele na hora. Eu falei, caralho, que foda. Suas fotos são foda, cara. Valeu. Pô, obrigado. Então, muito obrigado. Bate aí, valeu. Valeu. Tá convidado a voltar mais vezes. Ó, aí. lançarei meu livro. Muito bom, cara, muito bom. Fala aí pra galera como eles encontram você nas redes sociais pra conhecer seu trabalho. Fala seu Bom, onde eu divulgo a maior parte das minhas coisas é no Instagram, que é o @gubasso. Gu de Gustavo, Basso é B de bola A, SSO. E acho que aí é o melhor caminho mesmo. Beleza, eu coloquei ali, eu vi que tem um link lá pra outros trabalhos ali naquele... Tem. Ali eu já boto ali pra várias reportagens as que eu achei mais legal de fazer. E tem bastante reportagem aí que a gente não conversou. Até que, por exemplo, Maravilha. Acho que o você Pantanal... já tá convidado a aparecer, voltar, pra voltar e a gente marca aí. Um beijo, até semana que vem, valeu. Valeu. Pô, cara, sensacional. Valeu.